futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Laia, 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 futebol. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Jornada Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Campeonato Paulista, é dia de decisão. Guarani enfrenta o São Bernardo, partida marcada para 19h30. E aqui na Bandeirantes o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. E a partir de agora vamos esparramando nosso som pelos quatro cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo clube do seu coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. Rádio Bandeirantes. Falamos para Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Aproveite a folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Ofertas arrasadoras todos os dias. Acesse anhangueraferramentas.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. E a partir de agora, a convocação para as vozes que farão a grande jornada esportiva para você. Começamos com as informações do Guarani. Repórter Bandeirantes Vladimir Catarino. Oi, Vladimir, um abraço para você, boa noite. Oi, Batista, boa noite a você, boa noite muito especial, um amigo ligado na Bandeirantes. O Bugre vem embalado, afinal são 2 vitórias consecutivas no campeonato, a possibilidade de classificação à próxima fase sendo vislumbrada, mas tudo passa por uma vitória hoje contra o São Bernardo, jogando no Estádio do Brinco. O time tem 2 mudanças com relação à equipe que venceu o São Bento na última rodada. Por opção do treinador Mozart, o Ivan Alvarinho vai para o banco, Diogo Matheus volta na direita. Por necessidade, questão de cartão amarelo, suspensão,
O Richard Rios está fora, o Anderson vem no seu lugar, no mais a mesma equipe que começou a partida em Sorocaba, na expectativa de conseguir o terceiro triunfo seguido. Desde o ano passado, na Série B, o Guarani não vence 3 partidas seguidas. Se conseguir voltar a repetir essa marca, vai estar bem na briga pela classificação à próxima fase do Paulistão. Batista. Informações do São Bernardo, Uberno, Vladimir Catarino. São Bernardo, que por obra da natureza teve um tempo a mais de treinamento, até porque o jogo contra a equipe do Ituano não aconteceu devido à chuva forte que caiu na cidade de Itu. O jogo vai ser no dia 22, foi remarcado para o dia 22, por isso teve um pouco mais de folga para treinar. E mantém a mesma equipe o técnico Márcio Zanardi, que iria exatamente começar o jogo contra a equipe do Ituano. São Bernardo, que está invicto desde 26 de janeiro, tem apenas uma derrota no campeonato quando perdeu fora de casa pela equipe do Mirassol, está na zona de classificação e confia em um bom resultado para se aproximar também da próxima fase do Paulistão. Batista. Na Bandeirantes, opinião em dose dupla, Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço pra você, boa noite. Boa noite, Batista. Um grande abraço pro torcedor do Guarani, ouvinte da Bandeirantes. É um jogo de suma importância pro Guarani, se vencer, continuar sonhando em termos de classificação. Uma vitória afasta completamente o Guarani em termos de rebaixamento e projeta o time para tentar, nas últimas rodadas do Paulistão, classificar-se. Não será fácil, mas vai continuar sonhando até o último jogo. Acho que em termos de escalação é a melhor saída escalar o Anderson no lugar do Richard Rios suspenso. Ele não joga. O restante é isso mesmo. Espero que o Guarani tenha concentração e que marque muito bem, porque esse time do São Bernardo só tem uma derrota na competição. É um time bem treinado pelo Márcio e o Guarani com toda certeza vai encontrar dificuldades. Mas se eu tivesse aqui que dar um palpite, daria vitória para o Guarani esta noite, é claro, com a sua narração, Batista. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Oi, Gleger, um abraço para você, boa noite. Boa noite, Batista, um grande abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Eu acho também que o Guarani está bem escalado. Entra com o Anderson na vaga deixada pelo Richard Rios, jogador com as mesmas características. A volta do Diogo Matheus traz aí qualidade para o lado direito, traz um pouco mais de profundidade, até porque o Ivan Alvarinho é uma espécie de terceiro zagueiro quando atua por ali. Então eu acho que é por aí mesmo o caminho. E o ponto forte do Guarani, né? Tem sido o lado esquerdo com o Isaac e Giovanni Augusto, essa dupla, né? E vamos dizer assim, esse trio, porque eu vou colocar o Jamerson também ali pelo lado esquerdo, um lado esquerdo muito forte, expectativa de bom jogo e, claro, expectativa de vitória do Bugrão. Jogo duro, difícil, mas dá para vencer, Batistão. É, Guarani que precisa da vitória, não assume a vice-liderança, porque com a vitória do Água Santa hoje à tarde, em cima do Red Bull Bragantino, Guarani não assume, tem 10 pontos, vai a 13, Água Santa já tem 14 pontos. Futebol no Brasil e no mundo. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, meu grande amigo Batista, mais uma vez um grande abraço a você, a toda a nossa equipe, em especial aos amigos da Bandeirantes. O final 1786 de Mauá, torcendo para o Bugrão. O nosso WhatsApp é o 971021493. Por favor, estamos no YouTube Rádio Bandeirantes Campinas. Dê o seu like, por favor, se inscreva. O nosso muito obrigado. Carlão de Nova Aparecida gosta muito do Vladimir Catarino, já acompanhava o Catarino em outra emissora, tá gostando muito, nós também, viu, Carlão? Sensacional, esse é o Catarino já modelo 2024. Rogério de Sumaré, um salve para Guerreiros da Tribo, o pessoal aqui curtindo também, muito obrigado. Silvio de Sumaré, cravando 3-1 para o Bugre, e o Rogério de Varinhos, o nosso muito obrigado. Bom, é o seguinte, você já disse aí, o gol foi do Bruno Mezenga, o Água Santa faz boa campanha. Hoje à tarde, Água Santa 1, Red Bull Bragantino 0, o São Paulo tem 14 pontos, o Água Santa também tem 14, o Guarani terceiro com 10, Mirassol está com 9.
teremos hoje Portuguesa e Ferroviária e o São Paulo com a Inter de Limeira. São Paulo no grupo do Bugre. Na quinta-feira amanhã, Mirassol e Ituano. Mirassol, grupo do Guarani. Santo André e Santos, Corinthians e Palmeiras amanhã às 21h30. Olha, é o seguinte, vamos para a Série A2. Nós tivemos 2 jogos hoje à tarde. Começou ontem com o Linense 0.2. Hoje, pela tarde, Juventus 1, Oeste 2. Monte Azul 1, Comercial de Ribeirão Preto também 1. Nós teremos às 19h30, Noroeste São Caetano, 20 horas Portuguesa Santista e Primavera, às 20 também, Velo Clube Taubaté, no mesmo horário, mais 2 jogos, Grêmio Novo Horizontino e Rio Claro. O 15 de Piracicaba jogando contra Alemense. Olha, a Ponte tem 25 pontos na liderança. Em segundo, Santista 19. Em terceiro, Grêmio Novo Horizontino 19. Em quarto, Noroeste 16. Em quinto, Primavera 14. As principais colocações. O 15, nesse momento, é penúltimo colocado. Se terminasse hoje, o 15 estaria rebaixado para a Série A3. E pelo Brasil, nós teremos Volta Redonda e Flamengo às 21h10 e tem também Copa Nordeste, o Fluminense do Piauí, o adversário da Ponte na Copa do Brasil, dia 28, terça-feira, às 9 da noite, dia 28, hein? Terça, 9 da noite, Copa do Brasil, Fluminense e Ponte. O Fluminense vai pegar o Náutico em Recife pela Copa Nordeste. E o Hélio dos Anjos vai ficar de olho nesse jogo, tá bom? Equipe técnica, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi, Danilo Capucci e Rodrigo Dreyer. No ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Aproveite o carnaval com a folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. As melhores promoções você encontra aqui. Confira! Ventilador de teto 3 pás Ventisol, R$ 185,90. Caixa sanfonada para ferramentas Marcon, R$ 104,90. Cortador de grama Trap, R$ 656,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Futebol é com a Bandeirantes, vai lá, vai lá. Futebol! Ô galera, calma, participa na área. Quem sabe, o amor. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é o verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é o verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é o verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é o verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista
está na área outra vez. Vem comigo, vem comigo! Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do Rádio Esportivo do Brasil. Hoje teve reunião conselho arbitral na federação ou na CBF, né, Confederação Brasileira de Futebol no Rio de Janeiro. Ricardo Moisés representou o Guarani, presidente, e a Ponte Preta foi representada pelo Marco Eberlin, também presidente da Macaca. Guarani estreia na Série B no dia 15 de abril. Vai enfrentar a equipe do Avaí aqui no Brinco de Ouro. E a Ponte Preta estreia contra o Vitória lá em Salvador, exatamente no dia 15. O derby será entre 16 e 20 de maio. Portanto, o derby entre 16 e 20 de maio. 20 times, 19 rodadas no primeiro turno, 19 no segundo, 38 rodadas no total. 4 sobem para a Série A e os 4 últimos descem para a Série C do Campeonato Brasileiro. Não houve nenhuma modificação no regulamento. E atenção, times escalados e definidos, escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo. Aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu for, a bandeira do verde e branco. Alô, torcedor do Bugre, Guarani busca a terceira vitória consecutiva no campeonato. Está escalado pelo técnico Mozart com Tony, o goleiro 25. Diogo Matheus 13, Lucão 3, Luciano Castan 4, Jamerson 15, Matheus Barbosa 32, Wenderson 23, Giovanni Augusto 10, Isaac 29, Bruno José 17, Genison 9. Repito, o time do Guarani: Tony 25, Diogo Matheus 13, a dupla de zaga Lucão 3, Luciano Castan 4, Jamerson na esquerda 15, Matheus Barbosa 32, Wenderson 23, Giovanni Augusto 10, Isaac 29, Bruno José 17, Genison 9. No banco, Mozart terá à disposição Kozinski 1, Ivan Alvarinho 14, Lucas Marques 2, Mike meia dúzia, Alan Santos 12, Leandro Vilela 5, Lima 8, Bruninho 27, Rafael 26, Neilton 7 e Nicolas Careca 11. São Bernardo, 3 vitórias seguidas, a última sobre o Corinthians por 2-0. Vem a Campinas escalado com Alex Alves ao goleiro 1, Alex Reinaldo 2, Helder 3, Matheus Salustiano 4, Arthur Henrique meia dúzia, Rafael Vaz 5, Matheus Regis 7, Rodrigo Souza 8, Henrique Lordelo 10, João Carlos 9, Christian Barleta 11. São Bernardo de Alex Alves 1, Alex Reinaldo 2, Helder 3, Matheus Salustiano 4, Arthur Henrique meia dúzia, Rafael Vaz 5, Matheus Sérgio 7, Rodrigo Souza 8, Henrique Lordelo 10, João Carlos 9, Christian Barleta 11. No banco, Márcio Zanardi coloca Júnior Oliveira 12, Romércio 13, Bruno Azevedo 14, Johnny Douglas 15, Eduardo Diniz 16, Fernando Neto 17, Cauã 18, Juscelio 19, Felipe Marques 20, Hugo Sanches 21, Romisson 22 e Juan 23. Rádio Bandeirantes. Arbitragem do jogo.
Guilherme Nunes de Santana é o árbitro do jogo de hoje. Assistente 1, Daniel Paulo Zioli. Assistente 2, Gustavo Rodrigues de Oliveira. Quarto árbitro, Rodrigo Santos. E no VAR, José Cláudio Rocha Filho. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Mais uma oportunidade para o Guarani tentar aí a sua terceira vitória consecutiva. Jogo importante, jogando em casa, ao lado do torcedor. O Guarani está bem escalado. Eu gosto da presença do Anderson ali na vaga do Richard Rios, é claro. Richard Rios vai fazer muita falta, né? É um jogador que, na minha opinião, é um dos melhores aí do elenco. Tem feito grandes jogos, ajudado demais o Guarani. Inclusive fez gol na última partida. E vem o Anderson aí. A característica é parecida, né? É um jogador que chega, um jogador que sai. O Guarani hoje joga com 2 volantes. E não é 2 volantes, assim, claro, eles vêm na recomposição, mas não é aquele volante de marcação, de proteção de primeira linha. É 2 volantes que recompõem e que saem, a hora que tem a bola, saem com qualidade, usam o corredor, tem essa leitura. O lado esquerdo do Guarani muito forte, eu acho que é por ali o caminho para o Guarani tentar surpreender. Jamerson, Isaac e Giovanni Augusto, essa alternância dos 2 meias tem dado muito certo, não só no Campeonato Paulista, né, depois do retorno do Isaac, mas como deu lá na Série B do ano passado, onde o Mozart encontrou um jeito de jogar, encontrou a melhor escalação. Então eu estou muito confiante. Eu acho que o Guarani tem tudo para conquistar aí a terceira vitória consecutiva, dar mais um salto na tabela, e é o jogo que sem dúvida nenhuma vai ser o teste. É um teste porque essa equipe do São Bernardo está muito bem montada e é uma equipe muito competitiva. Minha expectativa é boa. E a sua, CH? Qual a sua expectativa para esse jogão de bola daqui a pouco no Brincão? De um jogo equilibrado, de um jogo difícil para o Guarani, de um jogo que o Guarani vai ter que ter muita concentração, muita leitura de jogo, muito cumprimento tático daquilo que foi combinado antes do jogo, porque se o Guarani não tiver tudo isso, vai ter problema contra o São Bernardo, que é um time bem treinado pelo Márcio. É um treinador competente. Esse time não tem à toa 14 pontos na competição. Tem 14 porque é um time estruturado, com bons jogadores e um bom treinador. Então, para o Guarani conseguir vencer, vai ter que ter primeiro uma solidez defensiva e depois muita concentração, porque, repito, vem aí um time muito competente. Mas mesmo assim, sem Rios, eu continuo acreditando no Guarani. Carlos Batista. Tudo pronto, vai começar o espetáculo no estádio Brinco de Ouro. Saída de bola pertence ao time do São Bernardo. Vem com seu uniforme tradicional, camisas amarelas, calções negros, meiões rajados, né, de amarelo e preto. Guarani com uniforme tradicional, camisas verdes, calções brancos, meiões verdes. Guarani que nesse primeiro tempo vai atacar contra o gol dos portões de entrada, e o São Bernardo, ao contrário, vai atacar contra o gol do placar eletrônico. E atenção, torcedor, quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda, esse é o meu jeito de contar a história do jogo. Um minuto de silêncio, homenagem ao Rei Pelé. A Federação Paulista está fazendo isso. Apita o árbitro, a bola está rolando no brinco. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre! Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! Bruno José, pé direito, levantou para Isaac de cabeça, vai embora.
Pra fora pela linha de fundo, aliás, o Genison de cabeça finalizando o cruzamento lá da direita na cabeça do Genison. Enfiou a testa na bola, ela saiu à esquerda, foi embora em tiro de meta pro São Bernardo, Vladimir Catarino. Primeira jogada de perigo do Bugre no campo de ataque pela direita, o cruzamento feito pelo Bruno José, o Genison meteu a cabeça na bola com força, tirou do gol, tirou também do goleiro a bola pela linha de fundo, tiro de meta, mas aplausos do torcedor do Guarani por esse primeiro ataque. Comecinho da partida, o time do Guarani toma a iniciativa de jogo. 22 graus a temperatura aqui no estádio Brinco de Ouro. Almira tenta a passagem, o time do São Bernardo, o árbitro paralisa e marca a falta pela esquerda. A falta do Diogo Matheus. Vai cobrar o time de São Bernardo no campo, comecinho do jogo. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira, Jundiaí, região, está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da Folia de Ofertas da Anhanguera Ferramentas. Confira no site anhangueraferramentas.com.br. Henrique Lordello vem pra bola, pra batida na cobrança de falta lá pela esquerda. Momento de expectativa. Adianta as fileiras o São Bernardo. Levantamento em cima da defesa do Guarani. A bola volta com o time do São Bernardo. Domina Arthur Henrique. Tentou a passagem, lançamento, bola bem aberta lá pela ponta direita. Vai pra linha lateral. Rafael Vaz não conseguiu chegar e arremesso lateral. E tá chovendo, hein, Vladimir? Você trouxe a capa? Sempre prevenido, né, Batista? Com capa, guarda-chuva, galocha, sempre prevenido. E a chuva começa a cair fraquinha ainda, viu, Batista? Sensacional. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Tobogã, uma vez mais fechado, mas o pessoal está aqui embaixo do tobogã e também nas cadeiras vitalícias e aqui do lado esquerdo das cabines de rádio, o setor destinado às torcidas organizadas, uniformizadas do Guarani Futebol Clube. Tô vendo ali a torcida jovem, a Fúria, a Guerreiros da Tribo e tem também lá a torcida Barril. Não sei que torcida é essa, né, mas tem uma faixa lá escrito Barril. Sai jogando Castan. No campo de defesa, ajeita. Vai pra bola, para o domínio. Capitão do time do Guarani. Comecinho da partida, placar de 0-0. Bola solta pela direita. Lucão com Luciano Castan. Ele rola pra lateral. Vem pra Jamerson. Beira dentro do campo. Toca a bola. Rasteirinha pra Giovanni Augusto. Ele recua. Chama de volta na entrada da área. Vem Castan. Dominou. Soltou um pouco mais atrás. Mas ainda na entrada da área. Vem pra Lucão na lateral. Para Diogo Matheus, que está reaparecendo na titularidade. Lá em Sorocaba ele ficou no banco de reservas, foi poupado. Arremesso lateral. Vem para a bola Diogo Matheus. Vai fazer a reposição para o time do Guarani. Jogo começa em marcha lenta. Teve aquela cabeçada do Genison, mas os times estão se estudando. Vem para a bola Castan. Domina, a marcação é a distância, apenas a distância. Bola com o Lucão, ele bate de perto à direita, abriu para Bruno José, sai da marcação no primeiro, tentou a penetração em cima do segundo, perdeu a bola e veio no contra-ataque. Domina o time do Bernô e vem para a bola, recuperou, dominou, ajeitou Bruno José, tocou para Genison, a bola volta para o Anderson, se manda no campo de ataque, vem para Isaac para Giovanni Augusto, partiu pela meia esquerda, rola a bola curtinha para Jamerson, pisa na bola lateral esquerda do Bugre, para Giovanni Augusto, voltou para Matheus Barbosa, que erra o passe e vem no contra-ataque o time do Berdô. João Carlos, ele domina, soltando o jogo lá pela esquerda, se manda no campo de ataque, vem bola aberta na esquerda, Arthur Henrique, cruzamento na área, desvio de Rodrigo Souza, veio lá atrás para afastar, tira Castan, jogou para a linha lateral, em arremesso pela direita, arremesso para o São Bernardo. Vem para a bola Alex Reinaldo, autorizado, vem para fazer a reposição para o time do Berdô.
autorizando. A torcida começa a apoiar o time do Guarani. O árbitro fica ali conversando com Giovanni Augusto. Chama 2 jogadores. Giovanni Augusto e também um jogador da equipe do São Bernardo, Christian Barleta. Chama às falas os 2 jogadores e gesticula dizendo que não quer saber mais de reclamação. Entrou no bolo o Helder, também levou uma dura do árbitro. Chega! Disse o árbitro. Arremesso lateral, vem pra bola, está autorizado o Alex Reinaldo. Ele toca a curtinha pela direita no campo de ataque. Chega lá atrás, bem a marcação. Chega pra afastar, tirou Isaac, recuou. Chamou Giovanni Augusto, a bola na área, perigosa. Dominou, limpou o pé canhoto. Christian Barleta bateu, é gol! Do São Bernardo. Na marca de 7 minutos passados da etapa primeira de jogo, uma bobeada incrível. Guarani parece que se desconcentrou. Aí dominou a bola dentro da grande área. Christian Barleta bateu de perna canhota. Tony não conseguiu chegar. Bateu cruzado firme. A bola bateu no fundo do gol. É o gol do São Bernardo. Christian Barleta abre o placar do jogo no brinco. 1 pro Berdô, 0 pro Guarani. E o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. O detalhe para a indefinição da zaga do Guarani, que não conseguiu tirar a bola lá da zona de perigo. Tentou, o Isaac tentou de calcanhar, não deu certo. A bola sobrou para o Christian Barleta, que com muita qualidade tocou no canto oposto do gol do Tony. A bola entrou no fundo das redes do goleiro do Guarani. Terceiro gol do Christian no Campeonato Paulista. O São Bernardo abre o placar, está na frente 1-0. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 8 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2023, aqui Brinco de Ouro, São Bernardo 1, Guarani 0. Ainda hoje à tarde, o Água Santa, que está no grupo do Guarani, ganhou. Água Santa 1, Red Bull Bragantino 0. Um abraço para o Benê, presidente do Instituto Luiz Braille. Bandeirantes AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas. Para a região de Ribeirão Preto, AM 1270 e FM 85.3. E também estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dê um like aí para nós. Dê um joinha, dê um like aí para nós. É legal demais tê-lo conosco. Cobrança de arremesso lateral. O time do Guarani vem pela esquerda com Jamerson. 9 minutos passados. Primeiro tempo 1-0. Perdão, está vencendo. Cobra curtinho. Vem Matheus Barbosa. Abriu o jogo pela esquerda. Escapa o time do Guarani. Isaac com Matheus Barbosa. Recolheu no pé direito. Soltando por dentro. Vem para o Anderson pela direita. Puxou, arrumou, perdeu a bola, chega a tirar Arthur Henrique. Ela caiu lá atrás no campo de retaguarda para Tony dominar. Gleger Zorzinho, bobeira aí na defesa, o Guarani toma o gol em Gleger. Exatamente, né, Batista? O campo tá encharcado e aquele negócio, não dá pra ficar com esse toquinho pra lá e pra cá, aqui na linha de defesa. O Guarani ficou com esse toquinho, a bola parou na força ali, confundiu ali a marcação. Me parece que era o Lucão que estava por ali, ou o Castan, e aí acabou sobrando. E vem Christian, dominou, entrou na área, chega Jamerson para afastar, tira. A bola vai embora para fora pela linha de fundo em escanteio pro Berdô Vladimir. Foi dando espaço a defesa do Guarani para o Christian, que foi avançando até que o Jamerson chegou no carrinho, até perigoso, mas na bola colocou pela linha de fundo. Escanteio na direita, o São Bernardo segue no ataque, Batista. Escanteio para o time do São Bernardo bater. É pela direita, vem Alex Reinaldo, autorizado. Partiu, meteu o pé direito na bola, levantou João Carlos, subiu de cabeça, a bola voltou, pé canhoto, bateu, é gol!
Gol do São Bernardo! Na marca de 11 minutos passados, primeiro tempo. Cobrança de escanteio, levantamento no segundo pau. Todo mundo ficou vendido no lance. Ninguém marcou ninguém. A bola caiu nos pés do Helder. Ele fuzilou de perto a canhota, mandou no fundo do gol do Guarani. É o segundo do Perdomo. Mais uma vez uma falha terrível de marcação. Segundo do São Bernardo. Helder, camisa número 3, faz a festa. É o segundo do São Bernardo no estádio Brinco de Ouro. São Bernardo 2-0 para o time do Guarani. E o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. O Matheus Regis foi quem marcou o gol, viu, Batista? Na cobrança do escanteio, a defesa do Guarani não conseguiu tirar e sobrou do outro lado para o Matheus Regis, que meteu a pancada na bola. Ela tocou na parte superior da rede, sem chances nenhuma de defesa para o goleiro Tony. Matheus Regis faz o primeiro gol dele no Campeonato Paulista. 2-0, Bernô. Guarani, Isaac dominou, lançou na área, chega lá atrás a marcação para afastar. Giovanni Augusto deu ponte, tomou, dá um tapa na bola pela direita, vem, recolheu, dominou, ajeitou, tentou levar em cima da marcação. Bruno José, Bruno na lateral para Diogo Matheus, chega a marcação, a bola vai para a linha lateral. É arremesso pela direita, arremesso. Matheus Regis, portanto, marca o gol. Levantamento, bola na área, vai embora para fora pela linha de fundo. Gleger Zorzinho, você estava falando quando saiu o segundo do Verdão, hein, Gleger? Exatamente, a defesa do Guarani realmente está dormindo, né? Nesse segundo gol aí, uma falha incrível do goleiro Tony, acabou saindo ali numa furada. Ele estava na bola, era o João Carlos aí, o atacante, camisa número 9, e ele sai ali, né? Sai da linha de gol e sobra pro menino fazer o gol número 7, o Matheus Regis, batendo muito bem, meio sem ângulo. Ele fez um golaço, né? Agora o Guarani tá dormindo. Você disse no início, marcha lenta o jogo, mas não é o Guarani que tá em marcha lenta, porque a equipe do São Bernardo acelera, tem intensidade e chega com perigo dos dois lados do campo. O Guarani tá vacilando e olha, nem 15 minutos já tá 2-0. Domina o time do Guarani, vem com Giovanni Augusto pela meia direita. Ele pisa na bola, dá um tapa na entrada da área, chega para tirar Rafael Vaz. Rasga, toca para a linha lateral. Vem na bola o time do Guarani, desce com cobrança de arremesso lateral. Domina Giovanni Augusto, recua para dentro do círculo central. Trabalha Luciano Castanho, dá uma enfiada de bola pela esquerda para Isaac. Ele domina, tenta sair da marcação, é falta dele. O árbitro parou, marcou falta no Rodrigo Souza. Carlos Henrique, o bate pesado. Impressionante, hein? Nem o pior pensamento poderia indicar um cenário desse. 2-0 para o Verdão no começo do jogo, antes dos 10 minutos em CH. Não, ninguém, nem o mais pessimista. Um negócio, o início de jogo muito ruim defensivamente do Guarani. E esse segundo gol, o Rodrigo Souza, ele acabou dando uma casquinha para trás no primeiro pau, aí sobrou efetivamente para o Matheus fazer o gol. Uma falha de posicionamento do goleiro, dos dois zagueiros do Guarani. O Guarani entrou dormindo. A única maneira que tem para dar uma equilibrada no jogo é primeiro voltar a competir, né? Porque o Guarani até agora só está assistindo o São Bernardo jogar. Lamentável o início do Guarani. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira, Jundiaí região está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Confira no site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Aí, Vladimir Catarino, uma confusão, empurra e saiu um cartão ali no bolo, hein, Vladimir? O Jamerson, viu, cometeu uma falta mais forte, derrubou ali o jogador da equipe do São Bernardo. Quem estava no lance era o Christian Valeta. Muita pressão por parte dos jogadores do Bernô para o cartão amarelo, e ele aconteceu para o Jamerson, camisa 15 do Bugre. Placar de 2-0, o time do Guarani está perdendo o jogo. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos.
Acesse rochaautopeças.com.br. Encontre a loja mais próxima de você. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 16 passados primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2023, aqui Brinco de Ouro, São Bernardo 2, Guarani 0. Olha, à tarde tivemos Água Santa 1, Red Bull Bragantino 0, Vídeo 35, São Paulo, Inter de Limeira do Morumbi. E um abraço para o Wellington Belinazari de Ribeirão Preto. Deixa eu corrigir aqui, é o Wellington Belinazzi. O Wellington Belinazzi de Ribeirão Preto, nosso muito obrigado. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Rodrigo Souza domina no fundo do campo para o time do Bernou. Ele carrega, toca a bola curta pela direita. Vem Christian Barleta, tentou levar, chega para tirar. Afasta Matheus Barbosa em escanteio. A bola saiu rente ao pau da bandeira. E o árbitro está marcando o escanteio. É pela direita, escanteio é lateral. É lateral, né? Deu um miguezinho ali o Alex Reinaldo, mas foi lateral. Cobra arremesso lateral, o time do Bernou, placar de 2-0, o time do São Bernardo. Vem para a bola, Cristian levanta a bola cruzada para João Carlos dentro da área, dá um tapa na bola, Henrique Lordelo. O árbitro já parava atendendo a solicitação do Bandeira, impedimento no ataque do Bernou. Daqui a pouco, intervalo inteligente diferente do rádio brasileiro. Comando de Edu Pinheiro. Aqui 2-0. Primeiro gol do Christian e o segundo gol do Matheus. Portanto, o placar de 2-0. Domina o time do Guarani. Vem Castan, erra o passe. Nada dá certo pro time do Guarani. Mas a bola volta no Castan. Domina no campo de defesa. Leva na perna canhota. Prepara a enfiada de jogada. Alonga essa bola pro Gênison. Toque de primeira para Isaac. Ele domina. Recolhe no campo de ataque. Leva na perna direita. Abriu na lateral. Passe muito ruim. Bate o nervoso. A bola começa a queimar os pés. Isaac, que tem muita qualidade, erra o passe. Era uma boa arrancada pela esquerda do time campineiro. Arremesso cobrado, vem o time do Bernou. João Carlos deu uma puxeta, a bola sobra com Castan. Ele domina, soltando para no campo de defesa. Rola, vem para Diogo Matheus. Bate a bola de perto da direita, levanta no campo de ataque. Placar de 2-0, perde o jogo. Gênison não conseguiu dominar, tira a defesa do Bernou. A bola volta com o time do Guarani. Vem o Anderson, tentou levar, veio para a cabeça de Matheus Barbosa para Gênison. Abriu na ponta direita. Vai para a linha lateral. É arremesso favorável ao time do Bernou para fazer a cobrança no campo de defesa. Não conseguiu dominar lá pela direita, pois não há informação. Existem pontos do gramado muito ruins, hein? Com excesso da chuva aí durante o dia, principalmente aqui na região da lateral direita da defesa do São Bernardo e esquerda do ataque do Guarani. Tá dando para ver, né? Não há, assim, poças d'água. A drenagem do Brinco é uma drenagem muito boa. Mas dá para perceber de que o gramado realmente está pesado. Está muito pesado. E isso vai dificultando o jogo. Placar de 2-0 para o time do Bernou. Bola para a linha lateral, saiu em cobrança de arremesso. Arremessa pela esquerda, vai para fazer a cobrança. Arthur Henrique pela esquerda. Ele toca a bola por dentro para Rodrigo Souza. Voltou no lateral, partiu na ponta, tentou cruzamento. A bola vai embora. Houve um desvio, saiu em escanteio lá pela esquerda para o Bernou bater, Vladimir. E mais uma vez, o Alex Reinaldo vai para a cobrança, bate tudo no time do São Bernardo, sai da direita, vai para a esquerda para fazer esse cruzamento. Vai mandar a bola na área, lá estão os zagueiros, tanto o Helder quanto o Matheus Luciano, para tentar o terceiro gol. Vai pra bola, pra batida, Alex Reinaldo. Ele é o homem das bolas paradas. Time do São Bernardo adianta suas fileiras, a zagueirada na área. O árbitro quer conversa, fica ali dialogando.
Escanteio, vem pra bola lateral direito, mas do lado esquerdo partiu, meteu o pé direito, cruzou no pé da trave, a bola voltou no rebote pra ele, pé direito, cruzou na área, saiu mal, Tony, a bola voltou, olha o time do São Bernardo, bola viva na área, bola aberta pela direita, Matheus Regis levou, rolou, curtinho pra Rafael Vaz na lateral, perdeu a bola, recupera Giovanni Augusto, marcando a saída de bola, o time do Bernô, a recuada pra Castan pra Giovanni Augusto, levanta de perto à direita, mas erra o passe, vai sobrar lá atrás do campo de defesa, Henrique Lordelo, recua na entrada na área, Alex Alves, bateu de perto à direita, o goleiro levanta no campo de ataque para João Carlos, que faz a parede, vem na bola, Matheus Barbosa, rouba, toma, domina, tocou pela direita, Bruno José, partiu, levou no pé direito, parou, fez o break, chegou lá pela direita, vem Diogo Matheus, erra o passe, tá muito mal no jogo, Diogo Matheus, contra-ataque armado, se manda pela esquerda, Matheus Regis levanta pra ninguém do São Bernardo, vai sobrar fácil lá atrás pra Tony, goleiro sai dominando com os pés, entregando pela direita pra Lucão, rasteirinho pra o Anderson, ele carrega, recua, chama Castan domina no plano intermediário, de perto à esquerda pra devolver a bola pra Lucão, ele bate de perto à direita pra Bruno José, se manda no campo de ataque, rola rasteirinho, abriu na ponta direita, Giovanni Augusto tentou levar, não conseguiu, dificuldade, marcação muito forte, chegou o Bernô para tirar, 2-0 para o time do São Bernardo, para dentro do círculo central, vem Luciano Castan para dominar, soltando pela esquerda, vem para Jamerson, ele ameaça sair, vem, rola a bola para Isaac, partiu na beirada do campo, prende o jogo, recua, vem o Anderson para dominar, soltando por dentro para Matheus Barbosa, para Isaac, voltou para o Anderson, outra vez para Matheus Barbosa, 2 a marcá-lo, ele conseguiu a passagem no primeiro, é falta nele, o árbitro parou, marcou a entrada do Henrique Lordelo, entrou forte, falta meia esquerda, falta pro Guarani bater, Vladimir. Reclamou bastante o Henrique, mas o árbitro deu uma falta, esperou um pouquinho para ver se ia ter vantagem, não teve, confirmou a falta, é de longe, mas pode pintar cruzamento, Jamerson vem na batida esquerda do ataque bugrino, Batista. 23, primeiro tempo, 2-0 para o São Bernardo. Guarani adianta suas fileiras, Jamerson partiu, pé canhoto, levantou na área para Genison, deu rebote, voltou Bruno José, pé canhoto, bateu, vai embora. Do jeito que veio, Bruno José queimou pro gol. Saiu à direita de Alex Alves, é tiro de meta pro Bernô bater, Vladimir. Na segunda bola, o Bruno José tentou surpreender, pegou de muito longe, mas não pegou com força, não tampouco direção. Ela saiu pela linha de fundo sem perigo nenhum, apenas tiro de meta para a equipe do São Bernardo. Carlos Henrique, bate pesado. Placar de 2-0 e o jogo de CH. Um jogo do calibre de dificuldade que essa partida contra o São Bernardo, o Guarani não poderia, nos 10 primeiros minutos, cometer os erros que cometeu. Primeiro, na saída de bola, deu de presente a bola para o jogador do São Bernardo, um gol de bola parada que iniciou, né, numa batida fechada no primeiro pau e ninguém estava marcando. E aí o goleirão, o Tony, saiu catando borboletas. O Guarani entrou dormindo, toma 2-0. Não há uma troca de 3 passes consecutivos, porque o São Bernardo marca pra caramba. Marca principalmente os 2 volantes do Guarani, que teriam a obrigação de levar essa bola com qualidade para frente. Os laterais do Guarani não têm vida fácil, há uma marcação individual, principalmente em cima do Jamerson, e o Guarani não consegue jogar. É um jogo de xadrez, que até agora, Batista, nota 10 para o treinador do São Bernardo, e o Guarani não tem saída, não, pelo menos até agora não tem reação. O Guarani está travado pela marcação e pela eficiência do plano tático do São Bernardo. O jogo está parado, tem um jogador do São Bernardo caído, dá tempo de você falar, diz aí, Gleger. Então, Batista, a bola parada, o São Bernardo é muito forte, né? Você vê que já teve outro lance muito parecido, que o camisa número 9, o João Carlos, ele vai e fica ali à frente do Tony, como fez lá no segundo gol. Ele fica à frente, ou vem alguém para marcar, ou vai deixar o Tony toda hora na furada. Foi o que aconteceu no segundo gol. Agora, o que está faltando para o Guarani está sobrando para o São Bernardo, que é o que? A aproximação. São Bernardo joga a bola no João Carlos, aproxima, ele espera e aí tem a chegada dos jogadores.
e a intensidade. O Guarani me parece que começou a equilibrar o jogo na intensidade, mas não tem qualidade na saída, não tem qualidade de ficar com a bola. Por isso que o São Bernardo a todo momento chega com perigo, porque a aproximação está melhor do que a do Guarani. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 26 passados primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2023, Estádio Brinco de Ouro, São Bernardo 2, Guarani 0, Edu. Opa, conosco Laco de Hortolândia, Quilão Bugrino, Zé Carlos de Hortolândia também. Olha, a CBF definiu hoje, a Série B começa em 14 de abril, 20 clubes, 4 sobem, 4 descem. Guarani e Avaí aqui no Brinco, e a Ponte vai estrear em Salvador contra o Vitória. E o derby vai ser na 7ª rodada, entre 16 e 20 de maio. Domina o time do Guarani, Lucão no campo de defesa, rola para lateral para Diogo Matheus, para Matheus Barbosa, bate de perna direita, levantando para Genison, vem de cabeça, Matheus Salustiano, afasta, tira, a bola sobra com o time do Verdô, partiu, tentou levar pela esquerda, caiu, Matheus Regis reclamou, o árbitro parou, marcou falta. É falta para o Verdô, Vladimir. Bem na intermediária, bem próximo ao banco de reservas do time do São Bernardo, que agora já não tem tanta pressa, começa a dar uma diminuída no ritmo. O time está ganhando 2-0, vai conquistando a 4ª vitória seguida no campeonato do time do ABC. Vem pra bola, pra batida lá pela esquerda, o homem das bolas paradas, Alex Reinaldo. Ele vai levantar da área, partiu, meteu o pé direito, levantou, subiu o Tony, catou, largou, a bola voltou, vai fazer pé direito, o Rodrigo Souza bateu, é gol! 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 Do São Bernardo! Na marca de 28 minutos, etapa primeira do jogo. Uma bola levantada na área por Alex Reinaldo. Tony saiu, uma bola limpa, tranquila. Ele foi pegar, soltou na área. Ela caiu nos pés do Rodrigo Souza, bateu de perna direita. Com o gol vazio e mandou a bola lá dentro. É o terceiro do São Bernardo, Rodrigo Souza, na marca de 27 minutos da etapa primeira. 3 para o São Bernardo, 0 para o Guarani. E o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. Uma bola que parecia totalmente tranquila, né? O cruzamento feito pelo Alex Reinaldo, o Tony subiu, fez a defesa, mas quando caiu soltou a bola. E depois ela acabou sobrando para o Rodrigo Souza. O pessoal do Guarani reclamando de uma falta para cima do goleiro. Particularmente eu não vi esta falta acontecer. Enfim, no placar está marcando Rodrigo Souza, 3-0. Inacreditáveis 3-0 para o São Bernardo ainda na primeira etapa, Batista. E aí, Gleger, achou que foi falta no goleiro do Guarani? Não foi absolutamente nada. Ele solta uma bola infantil, uma bola que já estava em seu domínio. Não deu para entender o que aprontou o Tony. A bola ele estava sozinho, uma bola viajou, ele subiu, ele pega, ele chega na bola, movimento corretíssimo, e aí ele larga a bola e o atacante do São Bernardo toca pro outro que faz o gol. Não houve absolutamente nada. Um erro extremamente infantil. Olha, não dá pra. Isso não dá pra. Não tem como admitir um erro desse. Nós estamos vendo a imagem novamente. Um erro. Olha, Batista, uma lambança. Uma papagaiada, como diria Carlos Henrique. 3-0 São Bernardo. E para você, CH, lambança aí do goleiro, hein, CH? Há um lance circense, né, Batista? Eu lamento muito quando isso acontece com um atleta profissional, que é o tipo do lance que marca a carreira do jogador negativamente. Eu lamento, eu acho que não tem nem o que comentar. 3-0 agora, meu Deus do céu. Ficou muito difícil para o Guarani. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 30 minutos passados, primeiro tempo.
conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2023. Aqui Brinco de Ouro, São Bernardo 3, Guarani 0. À tarde, Água Santa 1, Red Bull Bragantino 0, 20h30 tem Portuguesa e Ferroviária no Canindé, 21h35 Morumbi, São Paulo, Inter de Limeira. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Olha, o Tony reclamou do João Carlos, né, que era o jogador que estava com ele, mas esse jogo tem VAR. Primeira divisão, Série A1 do Campeonato Paulista tem VAR, e o VAR nem recomendou a revisão. E vem de novo, dominou Alex Reinaldo, pé direito, cruzou, vem pra bola, João Carlos dominou, Matheus Regis, pé direito, bateu, a bola voltou, uma paulada! Vai embora! Rodrigo Souza fuzilou da entrada da área. Ela triscou o travessão e foi embora pela linha de fundo com um terrível perigo. Por pouco, por muito pouco. Não faz o quarto gol, Rodrigo Souza, Vladimir Catarino. O jogo já estava parado, né? O impedimento havia sido marcado, mas foi um chutaço do Rodrigo Souza. E começam as primeiras vaias do torcedor do Guarani, descontente. Pois não, Gleger, você estava falando quando teve o lance agudo no time do Verdô. A imagem foi muito clara, que não houve absolutamente nada, a bola estava solta no chão ali e o João Carlos ajeitou, né, para a batida do atacante do São Bernardo. Agora, eu não sei, se o CH está na transmissão comigo, eu não sei se ele vai se lembrar. Eu no programa Os Donos da Bola, eu dizia, olha, o Tony, ele solta umas bolas estranhas, cara. E assim, tudo bem, né, tava numa sequência legal, mas eu já tinha percebido essa deficiência em segurar as bolas no Tony, desde lá do Vila Nova. E aqui no Guarani tem acontecido com frequência, mas assim, tem passado batido, que eram uns lances que sempre tinha alguém ali no rebote. Mas essa daí realmente é inadmissível. Domina o time do Guarani, Jamerson, ele fura o bloqueio pela esquerda, arranca, leva no campo de ataque. Tentou fazer o cruzamento, perdeu. Caiu, reclamou o árbitro, nada marcou. Domina Christian. Levantamento de bola no estirão lá pela esquerda no campo de ataque para Matheus Regis. Chega a marcação, Diogo Matheus recua, toca lá dentro da grande área para Tony. Tony bate de perna direita, o time do São Bernardo sobra fisicamente. Tá mais adaptado ao estado encharcado do gramado, marca a saída de bola e agora falta. A torcida protesta querendo um cartão, o árbitro não dá. Agora deu o cartão para Rodrigo Souza. Está amarelado 8 no time do São Bernardo. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira, Jundiaí região está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Confira no site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Placar de 3-0. É impressionante o nível de descontração, né? De desconcentrado que o time do Guarani está no jogo. Vem, domina, Isaac, pé direito, levantou na área, subiu de cabeça, Arthur Henrique afasta, tira. A bola caiu lá pela esquerda, vem Rafael Vaz para afastar. Vai embora, para fora. O último toque do Giovanni Augusto é tiro de meta no campo de defesa para o Verdô bater. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br, encontre a loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Não quero aqui justificar, não é isso. Depois desse ataque do Verdô, eu concluo. Lançamento, a bola veio para a área. Chega tocando, vai embora. Para fora, pela linha de fundo. Toque de Alex Reinaldo. A bola tocou na defesa do Guarani. É escanteio. Escanteio para o Verdô, Vladimir Catarino. Quando chega com muito perigo o time do São Bernardo, né? Normalmente acerta os ataques. Mais uma vez o corte foi da defesa do Guarani, é outro escanteio. O Alex Reinaldo vai cobrar, mandar a bola para a área, Batista.
Alex Reinaldo vem pra bola, o homem das bolas paradas. Zagueirada do Verdô lá dentro da área do time do Guarani, Helder e Matheus Salustiano. Momento de expectativa. Se fecha o Guarani, partiu o pé direito, levantou no primeiro pau, subiu lá atrás para afastar. Tirando a retaguarda do Guarani, Matheus Barbosa enfiou a cabeça na bola. Meteu para a linha lateral, cedendo o arremesso. Arthur Henrique vem para fazer a reposição para o time do Verdão. Está autorizado, ataca contra o gol do placar eletrônico. Vem para a bola, tentou levar pela esquerda. Matheus Regis entrou na área, limpou, tentou, passa a bola, voltou. Time do São Bernardo não sai da área. Partiu lá pela esquerda. Henrique Lordello tentou levar em cima da marcação. A bola ficou com o São Bernardo, mas o árbitro já tinha paralisado, marcando uma falta. Na televisão há um ganho, naturalmente, de luz, devido aos equipamentos. Mas aqui, ao vivo, a imagem do campo realmente é uma boate. A iluminação é horrorosa. Não estou querendo justificar a falha ou as falhas do Tony, mas o cara não consegue ver a bola, hein? Com essa iluminação, o goleiro não consegue ver a bola. Ah, mas não dá pra pôr a culpa nisso não, viu, Batista? Principalmente no terceiro gol, onde ele já estava com a bola aos seus domínios. Não, aí não, né? Terceiro gol não. Aí não. Mas os dois anteriores sim. Bola parada, falta. Dentro do círculo central, a falta pro time do Guarani. Vem para fazer a cobrança, 3-0. Já vou fazer uma pergunta para os comentaristas. Pergunta polêmica, hein? Pergunta polêmica. Domina o time do Guarani, vem Diogo Matheus tocando pela direita, Bruno José tenta a saída, arranca, vem pela meia, passou pela marcação, furou o bloqueio, pé canhoto, bateu em cima da defesa, a bola voltou para Matheus Barbosa, para Diogo Matheus, para Matheus Barbosa, tenta o passe, erra, sobra com o time do Verdão lá pela esquerda no campo de defesa, vem Arthur Henrique tirando, Guarani já fica na roda, mas o passe é errado no time do Verdão. Batista. É o seguinte, tá 3-0, pois não, Vladimir? Não, só para informar que os jogadores reservas do Guarani já no aquecimento, ainda nesse final de primeiro tempo. Então, é isso que eu ia falar, né? Perguntar aos comentaristas. 3-0. Será que não é o momento de tirar o Diogo Matheus, colocar o Alvarinho? Porque se o Guarani marca um gol e também tem a preocupação para tomar uma goleada histórica aqui, né? Já os comentaristas vão responder. Vem pela direita Bruno José para Giovanni Augusto. Recolhe, domina, toca a bola de perna direita para Diogo Matheus. Ele gira, recua, vem para Giovanni Augusto, para Diogo Matheus. Fez o erguimento de bola para Matheus Barbosa. Ele tenta entrar na área. Chega bem, Rafael Vaz, afasta, tira. Mandou para a linha lateral. Cobrança de arremesso. Vem pela direita Diogo Matheus. Vai repor no campo de jogo. Toca atrás pela direita. Placar de 3-0. Guarani perdendo em casa. Vem na bola Castan dentro do círculo central. Abriu lateralizando pela esquerda para Jamerson. Volta no Castan. Ele bate de perna canhota para Isaac. Isaac para Jamerson. Partiu o pé canhoto. Levantou na área. Subiu, toca de cabeça. Bruno José espalma. Alex Alves, defesa espetacular. E na sequência a bola vai para fora em cobrança de arremesso lateral. Jamerson para Isaac, Isaac para Jamerson. Tentou levar, erra o passe, chega, tira lá atrás para afastar o Verdô. Vladimir Catarino e o detalhe, a cabeçada e o quase gol do Guarani, Vladimir. Tinha endereço certo esta bola na cabeçada do Bruno José. Defesaça feita pelo goleiro Alex Alves do São Bernardo. Bela jogada de ataque do Guarani, quase o primeiro gol do Bugre no jogo.
Placar de 3-0, lançamento na área, vem Rafael Vaz, afasta, tira, chega dividindo o Bruno José. A bola tocou no adversário, arremesso, tem imprensa, cobra o time do Guarani. Placar de 3-0, tá perdendo a partida, vem Jamerson, domina, escapa da marcação, soltando a bola, vem por dentro, bola aberta, Isaac domina, recolhe na perna direita, volta pela esquerda para Jamerson, enfiou, o pé canhoto, cruzou para Genilson, deu rebote, voltou Matheus Barbosa. Ele que marcou um golaço de longe contra a Portuguesa. Tentou bater de primeira. Ele faz o sinal da cruz, mas pegou muito mal, hein, Vladimir? Ah, pegou, né? Tentou pegar de primeira, conseguiu até pegar de primeira, mas errou de longe o chute. Foi pra fora, não levou perigo nenhum. Agora, uma discussão entre jogadores do São Bernardo e também do Guarani. O Genilson tá por ali. Tem jogador caído, o jogo tá parado. É tiro de meta para o Beno. E aí, CH, você já mexeria agora, nem esperaria o intervalo ou não, hein, CH? Mexeria, porque o problema do Guarani, principalmente, é que alguns jogadores, ou a maioria deles, está anestesiada pela situação, pela falta de intensidade. O pessoal entrou desligado demais no jogo e o São Bernardo entrou atropelando o Guarani. O São Bernardo está a 100 por hora, tem jogadores do Guarani que estão a 20. Ele, olha, 5 substituições não resolvem o problema do Guarani. Tem mais do que 5 jogando muito mal e completamente anestesiados. Eu mexeria agora. E para você, Gleger, mexer do time para não tomar uma goleada histórica, faria isso ou não, hein, Gleger? Não mexeria não. E vou dizer o porquê. O Guarani tomou 3 gols. O primeiro foi numa jogada lá, a bola parou na poça, acabou perdendo ali, o atacante acertou um belo chute. E os outros 2 gols, 2 falhas do seu goleiro. Então eu não mexeria, não vai mexer aonde? Em qual setor do campo? Vai tirar o Giovanni Augusto, que não está jogando bem? Vai tirar o Diogo Matheus? Nenhum dos lances do gol foram aqui pelo lado direito. Ele não consegue ter intensidade. Ele precisa cobrar a intensidade do time. Não cobrar a peça. O CH está dizendo uma coisa, é verdade. O time assustou, né? Com 15 minutos estava 2-0, com 20 estava 3. Então, assim, ele precisa colocar os ânimos no lugar. É isso que tem que fazer o moço. Não adianta ficar trocando jogador, trocando todo mundo. Não vai adiantar absolutamente nada. Muito pelo contrário. O jogador vai entrar sem rir, vai entrar fora da rotação do jogo, vai ser pior. Então eu não mexeria agora. Eu daria uns gritos ali na beirada para ver se acorda o time. E tentaria colocar a cabeça do seu goleiro no lugar, que fez 2 lambanças no jogo. Como é que seria esse grito, hein, Gleger? Dá um like aí, pô! Domina, se manda pela esquerda, Isaac recolhe, partiu em cima da marcação, levou na entrada da área para Giovanni Augusto, saiu da marcação, pé canhoto, cruzou, Genilson de cabeça, é gol! Gol! Passados primeiro tempo, bola pela esquerda, Giovanni Augusto levantou na cabeça de Genilson, meteu a testa na bola e mandou no fundo do gol do São Bernardo. Cabeçada fatal, cabeçada letal para estufar a rede. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. A torcida vibra, vem comigo, nação alviverde, a festa maior do futebol, a torcida vibra, da pele até o osso, Genilson, camisa 9. Ele, o autor do gol, diminui, mandou lá dentro. Hoje sempre Guarani, São Bernardo 3, Guarani 1, e o detalhe do gol é seu Vladimir Catar.
Detalhe para a linda jogada feita pelo setor esquerdo do ataque do Bugre entre o Isaac e o Giovanni Augusto. Giovanni Augusto na linha de fundo deu uma assistência, um passe com muita qualidade, colocou na cabeça do Gênison, que mandou a bola para o fundo das redes no cantinho do goleiro Alex Alves. Primeiro gol do Gênison no campeonato, o Guarani está vivo. E vem o time do Verdô, Henrique Lordello bateu, é gol! Gol do São Bernardo! Na marca de 45 minutos, bola reboteada, caiu na entrada da área, Henrique Lordello bateu, ela desviou no Matheus Barbosa e matou o Tony. Ainda tentou chegar, entra no ângulo esquerdo do goleiro bugrino. Henrique Lordello, camisa 10, é o quarto do Verdô. São Bernardo 4, Guarani 1 e o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. Eu ia dizer que o Guarani tá vivo no jogo, né? No contra-ataque, na velocidade, é muito rápido o time do São Bernardo, aproveitou o Henrique Lordello, chutou forte, com desvio, contou com esse desvio, a bola entrou, comemora o time do ABC. 4, primeiro tempo ainda, 4-1 para o São Bernardo aqui no Brinco, Batista. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Olha, muito obrigado, senhor Batista. E tem oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e aproveite a folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Ofertas arrasadoras todos os dias. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Placar de 4-1, mais o time 5 do Guarani está perdendo quanto? Mais 5, vamos a 50. Vamos a 50. 4-1, o Guarani marcou um gol com Gênison e tem a posse de bola. Vem Bruno José. Ele domina, tentou passe, erra completamente. Matheus Regis vem no contra-ataque. Lançou Lucão para tirar. Lordello pegou o rebote pela esquerda. Cruza a linha da metade do campo. Passe errado. Vem Bruno, tentou a passagem pela direita. Giovanni Augusto não conseguiu evoluir, progredir, porque foi travado. O árbitro parou para marcar a falta. Time do Guarani vem com Giovanni Augusto. Vai para a bola para fazer a cobrança lá pela direita. Momento de expectativa. Guarani tem que marcar pelo menos mais um gol antes da virada. Dá tempo para isso. Partiu Giovanni Augusto, levantou na área, subiu para tentar tocar na bola lá dentro da área. Castan não conseguiu. Não conseguiu também o Lucão. Chega lá atrás, Alex Reinaldo afasta, manda para fora, para a linha lateral. É arremesso. Vem pela esquerda, Jamerson para cobrar para o time do Guarani. Bola recuada. Se manda no campo de defesa, o Anderson toca a bola de perna direita. Bola curta para Lucão. Lucão de perna direita para fazer o passe dentro do círculo central. Vem para a bola Matheus Barbosa. Abriu lateralizando o jogo com Giovanni Augusto na frente. Na passagem lá pela direita, se manda Diogo Matheus. A bola saiu. Péssima partida do Diogo Matheus. Não mudou o treinador, mas deve mudar no intervalo. Não é possível, né? Fazendo uma partida ruim, tal qual no jogo diante da Portuguesa. Contra o São Bento, ele ficou no banco de reservas. E hoje reapareceu no time do Guarani com a titularidade. Bola para a linha lateral, apita o árbitro, aponta o centro do campo e termina a primeira etapa. Torcida vaia. A torcida vaia. São Bernardo 4, Guarani 1 e vem aí
O intervalo inteligente do rádio brasileiro. Alô, alô, Edu Pinheiro. Olha, obrigado Batista, meu caro Vladimir Catarino, vou te contar, hein? Hoje nem o gramado ajudou, o brinco que tem uma boa drenagem. Olha o estado do gramado, você veja, o Guarani atacou pelo lado do gol de entrada, exatamente do meio de campo para a entrada, me parece estar mais judiado, ou seja, onde atacou o São Bernardo, não querendo justificar, mas um pouco mais sequinho, né? Bom, e aí, Catarino, Brinco de Ouro, 4-1. A torcida protestando, vaiando bastante, viu, Edu? Muita reclamação, não era para ser diferente. Time tomando 4-1, né? Em nenhuma outra partida no campeonato o Guarani havia tomado 4 em nenhum jogo todo. E apenas no primeiro tempo tomou 4-1. Vai ter que conversar e mexer muito o técnico Mozart no intervalo para tentar mudar o panorama da partida. Por enquanto, o Guarani vai conhecendo a vitória e perdendo, aliás, conhecendo a derrota e perdendo de goleada aqui no Brinco, 4-1 para o Bernou, Edu. 15 segundos, deixa o microfone aberto, deixa eu ver, Catarino, a torcida aí, deixa eu ouvir. Olha, e o time já foi pro vestiário, hein? O time já foi pro vestiário. Legal, tá, Catarino, legal. Guarani já... Oh, pois não? Não, tá sobrando até pra arbitragem. O pessoal também tá reclamando com a arbitragem, não sei do que, né, Edu? Não tem nada, não aconteceu nada de anormal da arbitragem na primeira etapa, na minha visão. Guarani joga com Tony, Diogo Matheus, Lucão, Luciano Castan e Jamerson, Matheus Barbosa, Wenderson e Giovanni Augusto, Isaac, Bruno José e Genison. O colombiano Richard Rios suspenso, não joga. Derek, também não foi relacionado. No banco tem Kozlinski, Lucas Marques, Ivan Alvarinho, tem o Bruninho, tem o Mike. Aliás, o Bruninho não tá no banco, né, o Catarino? O Bruninho não tá no banco, né? O Mike, Alan Santos, Leandro Vilela, Lima... Ah, tá sim, perdão, Bruninho 27, o Rafael, que é menino da base, Neilton e o Nicolas Careca. Olha, vamos lá, 1-0 a 7 minutos, com 11, 2-0, com 28, 3-0, resumindo. Tirando aquela cabeçada do Bruno José, boa defesa do goleiro, mas já estava 3-0. E o gol aí do Gênesis, jogada boa aí do Giovanni Augusto, o resto foi sofrível. Oi, CH, queremos ouvi-lo. Olha, foi um primeiro tempo terrível do Guarani. Eu tô falando terrível pelos erros individuais, terrível pela atitude do time. Aliás, atitude que o time não teve. O São Bernardo correu mais que o Guarani deu de presente 3 gols. O primeiro num erro de saída de bola, uma bela pancada do Christian e acabou fazendo o primeiro gol. No segundo, eu concordo com o Gleger, falha do Tony, mas não tinha que ter um jogador no primeiro pau ali, marcando, na batida do escanteio, tomar gol de bola parada, e ainda com o número 8 da equipe do São Bernardo, que para mim foi o melhor em campo, Rodrigo Souza, cabeceou para trás. E aí o Matheus dominou e encheu o pé, fez o segundo gol. No terceiro gol também, os volantes não chegam nos atletas aí, nos meias, no centroavante. Fica todo mundo enfiado entre os zagueiros. Falta intensidade. O Guarani tomou 2 gols em 10 minutos e o time está até agora anestesiado. É problema de atitude e de comportamento. O Guarani iniciou o jogo com um grande problema que o seu treinador, o Márcio Zanardi, ele demonstrou muito conhecimento do Guarani. O que fez o Márcio Zanardi, por isso que o Guarani se atrapalhou também na saída de bola e no primeiro gol. Ele espetou 2 marcadores vorazes em cima dos 2 laterais do Guarani. Do lado direito, marcando o Diogo Matheus, foi o Matheus Regis, número 7. E para cima do Jamerson, ele colocou o Christian para marcar que nem um carrapato. Ele largou os 2 backs do Guarani para poder fazer a saída de bola e diminuiu totalmente o jogo do Matheus. O Henderson nem pegou na bola. Para deixar os 2 zagueiros do Guarani tentar fazer ligação direta, porque não tinha os laterais para jogar. Os volantes não participaram, o Giovanni Augusto está recebendo uma marcação individual. O que tem que fazer o Guarani na saída de bola? Fazer a ligação direta. E colaborado com isso, o Guarani sem saída, jogando em casa e a condição do gramado que também não ajuda, o que aconteceu? Erros individuais.
Agora, você não espera numa partida de futebol, e aí eu acho que o treinador não tem culpa. Foram erros individuais. Agora resta ele, nos 4 gols, pelo menos o gol do Rodrigo Souza foi o terceiro gol foi um lance circense do Tony, né? E tudo isso será porque o Kozlinski está no banco de reservas? Será que é isso? Que emocionalmente esse moço é tão fraco emocionalmente para falhar tanto numa partida de futebol? E não venham falar que é a bola molhada, hein? Não me venham falar que essa bola molhada atrapalhou o jogo dele. Não me venham com desculpas, com churumela, com mimimi, porque um jogo desse tamanho, o goleiro que veste a camisa do Guarani não pode falhar como esse moço falhou no jogo de hoje. Ele comprometeu. Os lances dele foram comprometedores, mas ele não está errando sozinho, não. Os volantes do Guarani não marcam ninguém, a zaga está completamente exposta e os 2 laterais do Guarani estão irritados, porque eles não conseguem jogar. Por quê? Porque o Márcio Zarnardi conhece bem o Guarani, sabe que o jogo do Jamerson e do Diogo Matheus, ofensivamente, com a posse de bola, é um jogo muito importante no Guarani. O Guarani, quando não sai por dentro, ele sai pelo lado do campo com seus laterais. E tá tudo marcado. Jogando em casa, precisando do resultado, gramado encharcado e o goleiro colaborando, ora, fica difícil jogar assim, né? E por que eu mexeria no time? Porque ele tem que apresentar algo diferente. Se ele vier com a mesma maneira de jogar, com 2 volantes, 2 laterais, o Isaac fazendo a meia água, só o Bruno José jogou nesse primeiro tempo. Né? E o Giovanni Augusto, que sempre joga, mas ele pouco pegou na bola porque não consegue participar do jogo. A bola não chega para ele, nem ele, nem o Gênison. Então, o que se salvou no primeiro tempo? O Bruno José, o Gênison, que pegou 2 vezes na bola e fez um gol, 3 vezes na bola, fez um gol, depois teve outro lance bonito. E o Giovanni Augusto. O resto não funcionou, não andou, não jogou. Os jogadores parecem, Edu, né, que os atletas, eles comeram uma feijoada, eles estão anestesiados. Parecia o 7-1 da seleção brasileira contra a Alemanha, lá no Mineirão, em 2014. Então, eu não sei o que ele vai ter que fazer. Ele vai ter que sacudir o time. Se o Guarani não voltar a 180 por hora, esse é outro problema, né? Falta de intensidade. O time voltou, ele jogou o primeiro tempo a 20 por hora e o São Bernardo a 120. Atropelou. O Guarani foi atropelado no primeiro tempo. Não tem nem o que dizer. Agora, o Guarani volta diferente, muito diferente, comportamento, atenção, e eu mexeria no time, ou vai ficar difícil até para fazer um gol para descontar. Lamentável o primeiro tempo do Guarani, foi o pior, né? O pior disparadamente até agora dentro do Campeonato Paulista. Uma vergonha o que o Guarani apresentou no primeiro tempo. Um abraço ao Borborema de Sumaré, que mora em Arco Verde, Pernambuco. Obrigado, Borborema, pelo carinho, viu? Olha o seguinte, Água Santa 1, Red Bull Bragantino 0, foi hoje à tarde, 20h30, Portuguesa e Ferroviária, começando daqui a pouquinho, 21h35, São Paulo e Inter de Limeira. Olha o seguinte, saiu a Série B, começa dia 14, Guarani e Avaí aqui, e a Ponte pega o Vitória em Salvador. O derby será na 7ª rodada, entre 16 e 20 de maio. Eu acho que deve ser no Brinco, porque no segundo turno foi, da última edição, né? Foi no Majestoso. Deve ser no Brinco. Não sei, me desculpem se não for, tá bom? Gente, a gente até pede desculpas. O seguinte, a gente sempre reprisa no intervalo o gol de Campinas, o gol da equipe de Campinas, mesmo perdendo, às vezes 2-1, tudo bem. A gente reprisa. Mas com 4-1 não dá. Guarani fez o gol, tava 3-0. Aí fez o gol, Gênison, cruzamento do Giovanni Augusto, jogada dele, 3-1. Acabou de fazer o primeiro gol, toma o quarto. Com 4-1, me desculpa, não dá pra reprisar. Logo, já o Zorzinho vai comentar. Agora, se tiver uma grande reação no segundo tempo, a gente reprisa aqui até de madrugada, sem problema nenhum. Mas com 4-1, não dá, com toda a alegria e o profissionalismo do amigo Batista. Segue o jogo, Guarani perde, hein, de 4-1. Já, Gregor Zorzinho vai comentar. Futebol na Bam Bam Bam. Aproveite o carnaval com a folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. As melhores promoções você encontra aqui. Confira: mangueira Superflex 25 metros Tramontina 97,90. Martelete com maleta Makita 626,90. Transpallet manual Paletrans 10 de 213,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Rocha
Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. E olha, Gleger, o Catarino me passa aqui pela linha interna de que o derby vai ser no Majestoso. Me perdoem, o primeiro derby na Série B, no primeiro turno vai ser no Majestoso entre 16 e 20 de maio. Vamos lá, Zorzin, Guarani 1, São Bernardo 4. Edu, é difícil até da gente comentar, né? O Guarani realmente assistiu a equipe do São Bernardo jogar o primeiro tempo. Para mim, falhas individuais, e aí acaba comprometendo todo o planejamento tático, tudo aquilo que você planejou durante a semana, tudo aquilo que você estudou do time adversário, vai por água abaixo. Você toma um primeiro gol da forma que tomou ali, numa saída de bola, num erro. Poxa vida, o campo tá encharcado, cheio de poça, e aí o Guarani quer sair tocando daquela forma perigosa, que mesmo quando o campo tá tranquilo, o gramado tá lindo, parecendo um tapete, sem água, sem nada, já é muito difícil, né? E aí o Guarani tenta numa saída, perde ali, toma o gol. E toma um gol de qualidade, né? Esse menino, esse número 7 aí, o Matheus Rez, é muito bom jogador. Cabeça erguida, um cara que chega, aproxima. E aí vem uma bola parada, mais numa bobagem no Guarani, uma bola parada, um escanteio, né, que esse menino, o João Carlos, o camisa 9 do São Bernardo, é um jogador da referência, é o cara que prende, é o cara que segura, muito forte, um jogador muito forte, né, de muita qualidade, e ele fica ali, na frente do goleiro. Pô, ou o goleiro chama alguém para marcar ali, meu amigo, ou se a hora que sai, tem que sair decidido, tem que sair para decidir, tem que sair para finalizar a jogada. Finalizar a jogada como? Dá um soco, fica com a bola, ele tem que estar ali. Porque deu para perceber que todas as jogadas, e esse menino aí, esse lateral direito, o Alex Reinaldo, é muito bom jogador, tem uma batida muito interessante na bola, a bola parada dele é muito perigosa, então encosta alguém ali, ou o goleirão fala, não, aqui pode deixar que aqui é comigo, e a hora que ele foi atrasado. Então, falha do goleiro. O terceiro gol eu já comentei, eu não dá para ficar aqui, até porque a gente tem que respeitar o profissional, a integridade dele, mas não dá, pô. Um goleiro, qualquer goleiro, até na categoria de base, onde os meninos estão aprendendo, né, onde você errar faz parte até do aprendizado, não toma um gol que tomou o Tony, o terceiro gol, é impressionante. O CH disse, eu concordo plenamente, um lance circense, porque ele estava com a bola nos seus domínios, e aí acabou soltando ali, e o São Bernardo ligado no jogo, né, o time do São Bernardo tá ligado no jogo. O time do São Bernardo veio para competir. E o Guarani, a hora que acordou, já estava 3-0. Fez o gol, mas aí acho que um certo relaxamento ali, e o São Bernardo para cima conseguiu fazer o quarto gol. Agora, se eu mudaria, eu acho que eu mudaria sim o perfil. Mudaria, porque você tá perdendo de 4-1. Foi sugerido aí pelo Batista, tira o Diogo Matheus e coloca o Ivan Alvarinho. Pô, você tá perdendo de 4, você vai colocar mais um zagueiro? Você tem que tentar uma alternativa diferente. Você tem que dar um puxão de orelha no Diogo Matheus, que é um jogador, que é bom jogador, que é o titular da posição e que tá dormindo, pô. Então você tem que dar um puxão de orelha. Não adianta você fazer uma mudança. E o que você vai fazer? Vai botar mais um zagueiro? Vai perder a profundidade pelo lado direito? Ó, você vê que o Guarani ainda não voltou ainda pro segundo tempo. O Moza deve estar cobrando os caras no vestiário. Ele tá correto. Porque qualquer tipo de estratégia, qualquer tipo de determinação, tudo que foi conversado na preleção, durante a semana, foi por água abaixo nesse primeiro tempo. Agora o cara precisa voltar com vergonha na cara. Vergonha na cara. E dar uma resposta para esse torcedor que foi lá debaixo de chuva, apoiar e incentivar o time. É isso que o Guarani tem que fazer. A postura tem que ser diferente. E ele tem que dar uma resposta ao seu torcedor.
Muito bem. Ô, Catarino, tem mudança, Catarino? Guarani tá voltando aos poucos, Edu. A gente tá vendo ali o Nicolas Careca, tá se preparando ali para entrar. Terão 2 ou 3 alterações, a gente já confirma. O Alvarinho também vem pro jogo, viu? Outra alteração que vai ser feita pelo técnico Moza. Já vai o quarto árbitro levantar aqui a placa, a gente já vai confirmar. As alterações, a primeira, a saída do camisa 13, o Diogo Matheus, para a entrada do 14, Ivan Alvarinho. Alvarinho entrando no lugar do Diogo Matheus, a primeira alteração. A outra, o Nicolas Careca, está entrando com a camisa 11 no lugar do Anderson. Sai o Anderson, 23, e entra o Nicolas Careca. 2 mudanças no Bugre. Então sai um volante, o Anderson, que hoje substituía a Richard Rios para a entrada do Nicolas Careca. Sai volante, entra atacante e sai Diogo Matheus para a entrada do Alvarinho. Vai começar o segundo tempo. Por enquanto, o Bugre perde 4-1. E para o show continuar aqui na Band, é ele mesmo. Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. Guarani deu a saída, já que no primeiro tempo foi o São Bernardo quem deu a saída. A bola está rolando e o time do Guarani atrás de uma grande vitória. Vai Bugre! Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! São Bernardo, Rodrigo Souza entrou na área, pé canhoto, bateu, vai embora, por cima do gol, quase o quinto do São Bernardo, Vladimir Catarino. Ataca com muita facilidade o time do São Bernardo, foi assim no primeiro tempo, assim também no começo, o segundo tempo teve liberdade, o Rodrigo para o chute, mas bateu por cima. Segue 4-1, São Bernardo não mudou, o mesmo time no segundo tempo que começou a primeira etapa. E o Guarani? Confirmando então, saiu o Diogo Matheus com a 13 para a entrada do 14, Ivan Alvarinho. Alvarinho no lugar do Diogo Matheus e saiu também o Anderson para a entrada do Nicolas Careca com a 11. 2 mudanças no Bugre. E aí, CH, 2 alterações. Você queria 5, o técnico Mozart fez 2 em CH. Gleger Zorzin, 2 alterações no time do Guarani em Gleger. Então, Batista, eu tinha dito, né, que tirar o Diogo Matheus e colocar o Alvarinho, você fica um pouco mais defensivo. Mas o que ele faz? Ele tira um dos volantes e coloca mais um atacante. Aí ele acerta. Nesse momento, os volantes do Guarani é apenas o Matheus Barbosa. E o Isaac ali por dentro, ali, fazendo uma meia água. Então, eu acho que era o que dava para fazer. Ele tirou os 2 jogadores que não estiveram bem no primeiro tempo. E o árbitro para marcar uma falta. Jogador do São Bernardo está caído e saiu cartão amarelo. Expulso. Vermelho, porque o Jamerson já tinha cartão amarelo. Está expulso o Jamerson. Desgraça pouca, é bobagem, hein? Guarani perdendo 4-1 e agora perde o lateral esquerdo em Vladimir Catarino. Sabe aquela história, Batista, né, de não há nada tão ruim que não possa ser piorado? É o que está acontecendo com o Guarani. Chegada muito forte ali do Jamerson, pressão dos jogadores do São Bernardo, ele já tinha amarelo. Recebeu o segundo amarelo, o cartão vermelho, perdendo de 4-1 e com um jogador a menos agora o Bugre. Jogo está parado, o jogador está caído, lateral direito Alex Reinaldo, sendo atendido pelo departamento médico do Berdo. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. E o que fazer agora em Gleger? Com 10 em campo, perde o lateral esquerdo e ainda tem mais 3 substituições para fazer. Você faria o quê? Olha, Batista, o que ele tem que fazer agora é pegar o Alvarinho, já que ele tinha feito essa substituição,
traz como terceiro zagueiro, aí você fecha uma linha mesmo com 3 zagueiros e tem que trazer ali ou o Giovanni Augusto ou o Isaac aberto aqui, provavelmente ele vai trazer o Isaac, né, para fazer ali uma espécie de ala pelo lado esquerdo. E do lado direito a mesma coisa, traz o Bruno José para fazer uma espécie de ala, só dessa forma para organizar. Olha, Batista, eu tô vendo a imagem aqui, já é a terceira vez que passa, eu acho que foi muito rigoroso o árbitro. Porque o Jamerson faz ali um movimento, ele veio 2 na marcação, ele faz um movimento ali, um movimento de jogo. Acho que foi um choque casual. Ele não teve a intenção, ele não deu cotovelada, o árbitro interpretou de uma forma que ele deu um tapa no jogador, mas ele faz o movimento do braço como para se proteger, mas não para atingir o jogador de São Bernardo. Acho que foi muito criterioso o professor aí, o árbitro da partida. O CH, se tiver condições, pode opinar também a respeito desse lance. Expulsão do Jamerson, lateral esquerdo do Guarani. Batista, ele deixou o braço, né? Lance para mim para cartão amarelo. Como ele já tinha cartão amarelo, acho que foi correta a expulsão. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias. É tudo muito rápido e fácil de localizar. Domina Giovanni Augusto, tentou finalizar, não estava valendo nada. Ele marcou um toque de braço, marcou impedimento Vladimir Catarino. Não, na verdade foi o toque de braço, viu? Tocou por último, aliás, não por último, mas na sequência da jogada, na mão do Gênison, no braço dele, e até por isso o árbitro parou o jogo após a conclusão, não estava valendo nada. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5:50, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol da Bandeirantes. Campeonato Paulista 2023, aqui Brinco de Ouro, São Bernardo 4, Guarani 1, Edu Pinheiro. Olha, 10 minutos no Canindé, Portuguesa 0, Ferroviária 0. À tarde tivemos Água Santa 1, Red Bull Bragantino 0, 20h35, Morumbi tem São Paulo, Inter de Limeira. Bandeirantes AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas. Para Ribeirão Preto, AM 1270 e FM 85.3. Estamos também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dê um like aí para nós, dê um joinha. Dê um like aí pra nós. Giovanni Augusto por elevação. Colocou na entrada da área, chegou. Bola reboteada no Gênison. Ele tentou lançar na área. Não conseguiu. Tira lá atrás. Afasta Helder. Ele domina, ultrapassa a linha da metade do campo. Tocando para Alex Reinaldo. Vai levando pela lateral da grande área. Tocou, deu rebote, voltou, dominou. Vai pra cima da marcação, girando na marca de 7 minutos da etapa final. Lançamento na área, chega Giovanni Augusto para afastar. A bola caiu lá pela esquerda no campo de defesa. O time do Guarani tenta sair jogando. Vem Nicolas Careca. Ele domina, tenta arrancada, vai pro solo. O árbitro parou, marcou, não dá cartão. Apenas a falta pro Guarani bater o Vladimir. Falta forte, hein? Falta forte. O árbitro não deu cartão, não, apesar das reclamações, né, dos jogadores do Guarani. Agora vai ter a primeira alteração na equipe do São Bernardo. Tá saindo com a camisa número 8, Rodrigo Souza, para a entrada do 15, Johnny Douglas. Johnny Douglas, 15, está entrando no lugar do Rodrigo Souza. Primeira alteração no Benô. E agora o capitão do São Bernardo passa a ser o goleiro Alex Alves. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira, Jundiaí região está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Confira no site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. 4-1, time do Guarani vai perdendo o jogo. Bola lá atrás do campo de defesa, vem dominando, tentando a passagem, vão Alvarinho. Perdeu a bola, a torcida se desespera. Bateu no árbitro, né? Bateu no árbitro e o árbitro não joga. E aí a bola vai ser jogada ao solo
e em favor do time que estava com a bola, que é, no caso, o Guarani. E vem o time do Guarani, placar de 4-1, domina Lucão. Ele recebe dentro do círculo central, tentou enfiada, ele jogada, Matheus, chega lá atrás, Rafael Vaz para afastar, vem tirando. Genison toca de cabeça em cima do Matheus Salustiano. Ele recua, chama Alex Alves. O goleiro pega com firmeza. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Vem Castan de peito, tira. A bola sobra com o time do Guarani, perdendo o jogo. Placar de 4-1. Vem para Matheus Barbosa, lançou. Bruno José dominou, pé canhoto, bateu, vai embora. Impedido. Estava impedido, né? Ele pediu um escanteio, mas estava impedido. Bruno José, Vladimir. Tem todo aquele protocolo, né? De ser marcado apenas quando a jogada é concluída. Mas já estava em impedimento Bruno José. Deu sequência no lance, mas não estava valendo, não. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10 passados, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2023, aqui Brinco de Ouro. Depois desse ataque, Guarani desce pela ponta direita, Bruno José. Ele rola rasteirinho, tocando para Isaac. Isaac na frente com Giovanni Augusto. Vem a marcação do São Bernardo. E a bola foi para a linha lateral. Conferindo o placar do jogo. Campeonato Paulista 2023. Olha o Guarani, dominou, Genison rolou. Isaac recolheu, chega para tirar. Afasta Helder. Rasque joga para fora, para a linha lateral. Agora sim, sigo com o giro do placar aqui no Brinco. O Guarani perde. São Bernardo 4, Guarani 1, Edu. Olha, primeiro tempo, Canindé, Portuguesa e Ferroviária 0-0, 21h35 tem São Paulo, Inter de Limeira. Amanhã, 19h30, Bruno José Daniel, Santo André e Santos. Amanhã, 21h30, Neoquímica, Corinthians e Palmeiras. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Arremesso lateral, Alex Reinaldo cobrou, tocou na frente, vem lá atrás para afastar Lucão. Toca curto pela esquerda, o time do Guarani tem dificuldade para jogar do setor. É o Castan que está na lateral esquerda. Jamerson foi expulso. Lançamento no ataque, vem Helder de cabeça, tira para a equipe do Berdô. E vem o time do São Bernardo, ganha o jogo, placar de 4-1. Para a rolada, o Arthur Henrique domina, se aproxima da entrada da grande área, chega a marcação de Bruno José. Ele joga contra o corpo do Bruno José e ganha arremesso lateral. E é ele mesmo, o Arthur Henrique. Vai para a cobrança de arremesso pela esquerda, placar de 4-1 para o Verdô. Autorizado. Demora muito para a cobrança do arremesso. Agora cobrou, tocou o jogo pela esquerda. Tentou a passagem no campo de ataque. O time do São Bernardo, Christian Barleta, a bola recua. Vem para Arthur Henrique dentro do círculo central. Matheus Salustiano pela direita para Helder na lateral. Alex Reinaldo para fazer o passe. Toca curto. Johnny Douglas domina, recua, chama Helder. Ele toca a bola de perna direita, recua na zaga. Matheus Salustiano trabalha o jogo próximo do círculo central. Entregando na saída de 3 com Rafael Vaz. Vira o jogo lá pela direita para Helder. Ele vem dominando, camisa 3 do time do São Bernardo, soltando lá pela ponta direita. Christian tenta descer, a bola volta pela direita. Helder faz o passe, erra. Guarani retoma, vem para o jogo. Giovanni Augusto tenta levar, fica preso na marcação. Chega Arthur Henrique para afastar, a bola volta, sobrou com Alvarinho. Partiu lá pela direita para Bruno José, meteu o pé canhoto, cruzou na área, chega lá atrás o zagueiro Salustiano para afastar. Recupera a posse de bola. Time do Guarani com Matheus Barbosa. Virando pela direita, vem Giovanni Augusto, recua. Toca lá na entrada da área. Sai jogando Tony. Bate, levanta de perna direita. Estilingada para Genison. Passa pela cabeça do Genison. Vai sobrar fácil para Alex Alves, goleiro do São Bernardo, que domina.
O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira, Jundiaí, região, está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Confira no site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Domina o time do Guarani pela esquerda, placar de 4-1, tá perdendo o jogo. A bola para a linha lateral, saiu em arremesso para o Guarani bater. Vai mudar. Vai mudar. Alteração no São Bernardo, sai o camisa 10, Henrique Lordello, para a entrada do 17, Fernando Neto. Fernando Neto, 17, entra Lordello, sai no São Bernardo. Arremesso lateral para o Guarani e o Nicolas Careca é que tá ali na lateral esquerda. Mudança Daqui a no pouco Bugre. os comentaristas vão opinar. Pois não, alteração no Bugre. O Giovanni Augusto deixou o gramado com a camisa 10 para a entrada do camisa meia dúzia, Mike. O Mike entrando no lugar do Giovanni Augusto. Outra alteração, está entrando com a camisa de número 2 o Lucas Marques para a saída do Bruno José. Sai Bruno José com a 17 para a entrada do camisa 2 o Lucas Marques. Outra alteração, viu? Oi. O Isaac também saiu. Para a entrada, já confirmo quem entrou aqui no lugar do Isaac. Última alteração na equipe do Guarani, viu? Vilela. Vilela, obrigado, viu? Leandro Vilela, camisa 5, portanto, entrou no lugar do Isaac. É homenagem ao Mozart e aí Gleger, as 3 alterações. Deixou o Mozart para não tomar demais, é isso, Gleger? Exatamente. Exatamente o que ele fez. Ele perdeu, ele já tirou um lateral, então ele ficou sem a lateral direita. E agora ele coloca o Lucas Marques para fechar o lado de lá, tira o Bruno José, coloca o Mike aqui pelo lado esquerdo, tira o Isaac, vem o Mike para fazer a lateral, e ele tira o Isaac, aliás, o Giovanni Augusto, para colocar o Leandro Vilela, porque ele estava só com o volante, que é o Matheus Barbosa, que não é de marcação. Então ele veio, fechou o time agora. E para você, CH, as alterações, está correto o técnico em pensar dessa maneira para não tomar uma goleada cachapante? Eu não teria tirado o Bruno José, que é o único que estava mais lúcido nesse time, né? Mesmo com todo o sacrifício do jogo. Não dá para dizer que está errado, porque o jogo ele foi para um caminho, Batista, incontrolável. O que o Guarani deixou de fazer no primeiro tempo não é o treinador que vai consertar tudo isso. É muito difícil consertar o que o Guarani fez de besteira no primeiro tempo. De qualquer maneira, é o que o Gleger colocou. Ele fez substituições para não tomar o quinto gol. E agora uma falta do Matheus Salustiano em cima do Matheus Barbosa. A 3 passos da linha frontal da grande área. Falta para o Guarani bater Vladimir Catarino. Foram 2 faltas no mesmo lance. Ele marcou a primeira, né? Perigosa sim. Se reúnem os jogadores do Guarani para a batida. Entre eles está ali o Lucas Marques. É a possibilidade de bola parada do Guarani tentar diminuir o prejuízo. 2 são os candidatos. Mike, camisa número 6, bate com a esquerda. E Lucas Marques bate com a direita. Mike já saiu e o Genison também está saindo. Portanto, Lucas Marques é quem vai bater. Barreira de 5 homens. Mais uma baixada ali no pé da barreira. E o Mike voltou. Vamos ver se é ele que vai. Tomando posição, o time do Guarani é no gol do placar eletrônico. Vamos ver quem é que vem. Lucas Marques e Mike. Partiu, vai pra bola. Lucas Marques, pé direito na barreira. Voltou Lucas Marques, bateu mal. Bateu de canhota longe. Quase acertou o pau da bandeira. É tiro de meta pro São Bernardo bater. Pois não, a sua informação de Isaías do Pinheiro. Olha, no Canidé, primeiro tempo, gol da Portuguesa Matson, ex-Guarani, em Portuguesa 1, Ferroviária 0. Rocha Autopeças,
Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Encontre a loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Placar de 4-1, o time do Guarani perde o jogo, bola no campo de retaguarda, vem Castan para afastar. E o árbitro pegou uma falta. O jogo fica muito picotado. Guarani recompõe a lateral esquerda, porque o Mike é lateral esquerdo de origem. E o Castan toma uma bronca violenta do árbitro. Tá lá gesticulando, né? O árbitro da partida, o senhor Guilherme Nunes Santana, dizendo que não Guarani, quer mais reclamação, hein? A bola estava com o Guarani, poderia ter deixado o lance correr, né? O cara também quer ser mais realista do que o Rei. E vem Castan, lançando para Mike, ele penetra lá pela esquerda, vem para afastar, tirando o Helder. Arremesso lateral, Mike cobra para Nicolas Careca, de cabeça para Genison, a bola caiu na área, chega para tirar Rafael Vaz. Mas já não valia mais nada, o árbitro parou, marcou falta para o time do São Bernardo. 19 minutos passados do segundo tempo, placar de 4-1, Guarani vai perdendo em casa. Vinha de vitórias em sequência, jogo muito bom contra a Portuguesa aqui mesmo no Brinco, e um melhor ainda contra o São Bento, mas hoje não tem Richard Rios. Tomou o terceiro cartão amarelo e está desfalcando o time do Guarani. O Anderson, que a gente está sempre pedindo, mas não foi nem sombra, não passou nem perto do Richard Rios. Richard Rios, que tem uma proposta do Red Bull Bragantino, 8 milhões de reais, mais 20% para uma futura negociação. Guarani quer 15 milhões, só solta o jogador por 15 milhões. Bugre tem 50% dos direitos econômicos do jogador. Bola parada no campo de defesa, torcida Batista irritada agora. A Pupo, alarido contra o juiz, pois não, Vladimir? Ressaltando que depois dessa partida, o Guarani fará 2 partidas fora de casa, né? Vai a Araraquara contra a Ferroviária, em Limeira pega a Inter e só volta ao Brinco na última rodada contra o Palmeiras. Domina o time do São Bernardo, bola aberta pela ponta direita. Placar de 4-1, São Bernardo tenta levar. Vem Johnny Douglas na área, cruzamento de Alex Reinaldo, passa. Vai à linha de fundo, chega na proteção. A bola vai para a linha de fundo. Lá atrás, protegendo o Lucas Marques. A bola saiu em tiro de meta. Vai lá atrás do campo de defesa, tomar posição Tony. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira, Jundiaí, região, está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Confira no site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Guarani volta a jogar aqui no Brinco, dia 5 de março. Palmeiras, e vem para a bola, tenta dominar pela esquerda. Vai tentando a passagem no campo de ataque, o time do São Bernardo entrou na área, pé direito, bateu em cima da marcação, Matheus Regis, tira o time do Guarani, vem no contra-ataque, Matheus Barbosa para Genison, ele toca a bola de volta no corredor para Matheus Barbosa, enfiou para Nicolas Careca, deu rebote na zaga, volta para Matheus Barbosa, para Lucas Marques, bateu de perna direita, lança o jogo na ponta, vai para a bola na linha de fundo, Matheus Barbosa. Ô louco, o que tentou fazer o Matheus Barbosa? Praticamente um recuou para a linha de fundo. A torcida protesta, é tiro de meta para o São Bernardo bater. A intenção dele era chutar nas pernas do Arthur Henrique, né? Para que ela saísse para escanteio. Mas nem isso conseguiu acertar, por isso é tiro de meta para o goleiro Alex Alves. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 23 passado o segundo tempo, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2023, aqui estádio Brinco de Ouro, Guarani desce, vem Lucas Marques pela direita, Vilela levantou na área,
Vem Alder para afastar, tira. Agora sobra com o time do São Bernardo. Eu sigo com o giro do placar. Aqui, Brinco de Ouro, São Bernardo 4, Guarani 1, diz aí Edu. À tarde em Diadema, Água Santa 1, Red Bull Bragantino 0. Primeiro tempo no Canindé com 28 minutos. Portuguesa 1, gol do Matos, Guarani, Ferroviária 0, 21h30. São Paulo, Inter de Limeira. E amanhã, horário exótico, 18 horas, Mirassol e Ituano. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E amanhã na tela da Band, os donos da bola. Embora Matheus Regis dominou, São Bernardo rolou na entrada da área, veio pra bola, pé direito, Christian bateu, é gol! Gol! De 24 minutos passados, etapa final. Na descida pela esquerda, levou no costado de Lucas Marques, dominou Matheus Regis e entrou na área, rolou com açúcar e com afeto para Christian Barleta, bateu firme, jogou cruzado pro fundo do gol e marca o segundo do São Bernardo. São Bernardo 5, Guarani 1. E o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. Gol de pelada, né? Muito fácil, com muita tranquilidade. A equipe do São Bernardo chega ao quinto gol. Quem puxou o contra-ataque com muita velocidade pela esquerda foi o camisa 7, Matheus Regis, que só teve o trabalho de esperar o momento certo, rolar para a conclusão do Christian Barleta, que bateu firme e forte para marcar o seu segundo gol no jogo, 4 no campeonato. Amplia a goleada, 5-1 para o Bernô. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. 25 minutos passados da etapa final. Placar de 5-1, Guarani vai tomando uma goleada histórica. Claro que o Edu Pinheiro depois vai manusear os seus papéis, mas há muito tempo que o Guarani não tomava uma goleada assim, tomando de 5, placar de 5-1 para o time do São Bernardo. Lucas Marques no pé de ferro, tocou Matheus Barbosa, bateu de longe, a bola foi embora pela linha de fundo em tiro de meta para o Berdô. São Bernardo que muda, Vladimir Catarino. Saiu o João Carlos com a 9 para a entrada do 14, Bruno Azevedo. Bruno Azevedo 14 no lugar do João Carlos. Outra alteração, saiu o Alex Reinaldo 2 para a entrada do 13, Romércio. Romércio 13 entrou no lugar do Alex Reinaldo no São Bernardo. Romércio, camisa número 13. Romércio que é zagueiro, né? Então muda a plataforma tática, o técnico Batista. do Berdô. Pois não. Teve também a entrada do Felipe Marques com a 20 no lugar do 7, Matheus Regis. Então queimou as últimas alterações o técnico Márcio Zanardi. Saiu Matheus Regis para a entrada do camisa 20, Felipe Marques. Ok, 5 alterações no time do São Bernardo, que vence a partida, placar de 5-1. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando a matéria. É tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. Você também pode acompanhar no youtube.com/portal Carlos Batista. Portal Carlos Batista também no YouTube. Tem matérias importantes e interessantes. E você acompanha também a programação da Rádio Bandeirantes. Torcida irritada. E as organizadas já começam a se dirigir ali para o local do túnel que dá acesso aos vestiários aqui do estádio do Guarani. Atrás do banco, né, Batista? Vai ser tensa.
Atrás do banco, né? A torcida organizada atrás do banco ali para xingar o técnico Moza. Domina o time do Berdo, vem Johnny Douglas tocando na entrada na área. Guarani se fecha inteiro, vem Arthur Henrique pela esquerda, com ele Lucas Marques para afastar. Gira o corpo em cima da marcação, falta do Arthur Henrique em cima do Lucas Marques. A falta para o time do Guarani bater. Gleger Zorzin, 28, o que fazer até o final? E aí Guarani se fechou para não tomar mais, tomou mais um, agora está com 5-1 no lombo, hein, Gleger? E tem que ficar atento para não tomar o sexto, porque as mexidas do Márcio, né, coloca aí oxigênio ao time. O time estava aí já cansado, São Bernardo já estava cansado, já alguns jogadores. O Alex Reinaldo, por exemplo, estava pedindo para sair já há algum tempo. Então assim, ele faz algumas substituições e a gente percebe, é nítido, né, que o Guarani se recuou, tem 2 linhas de 4 lá tentando fechar. Aliás, a primeira linha é uma linha de 5 para tentar não tomar mais gols. É realmente uma noite a ser esquecida pelo Guarani. E o torcedor tem razão de criticar? Claro que tem. Claro que o Guarani está jogando em casa contra um time que, na minha opinião, é o mesmo nível, e o Guarani está tomando uma da maior goleada do campeonato. Então, assim, é realmente problema, e o Guarani que se cuide, viu, Batista? Tem muito jogo, ó. Nós estamos chegando aos 30 minutos agora. Guarani que abre o olho se não toma o 6º gol. Eu tentei ouvir, né, o que é que a torcida estava gritando, não sei se o Vladimir ouviu. E vem pra bola, domina, tentando a passagem, olha o Berdo, batida de longe. Bateu de perto à direita Felipe Marques, a bola desviada na defesa do Guarani, escanteio. É escanteio para o Berdo bater, Vladimir. Escanteio, viu, Batista? E a torcida gritava Moza, e aí uma palavra feia que termina com ão, fora do Bugrão. Essa era a frase dita há pouco pela torcida do Guarani. Perfeito, vem pra bola Christian Barleta pra cobrança de escanteio. O time do Berdo vai colocando quase que o time inteiro lá dentro na área do Guarani. Tá guloso, tá querendo mais. Partiu Christian, pé canhoto, vem Careca de cabeça. Tira, afasta Nicolas Careca. É novo escanteio. Vem pra bola outra vez Christian. Ele já estava por ali e permaneceu. Vem pra batida na marca de 31 minutos. Meteu o pé canhoto, Christian levantou na área. Saiu Tony tira de soco. E depois a batida vai embora pra fora pela linha de fundo. Batida do Matheus Salustiano em tiro de meta para o Guarani bater, Vladimir Catarino. 2 jogadas no mesmo lance, depois da tentativa ou da tirada do goleiro, né? O Matheus Salustiano bateu no rebote, foi por cima, apenas tiro de meta já cobrado pelo Bugre. Placar de 5-1, o time do Guarani está com 10 em campo. Jamerson foi expulso e vem embora, domina Felipe Marques entrou na área, tentou cruzamento em cima do Marques, Lucas Marques voltou com Felipe Marques, meteu o pé canhoto, cruzou na área, Castan chega para tirar de cabeça, voltou Johnny Douglas, bateu de perna da direita, saiu rente ao pau da bandeira. É arremesso lateral para o Berdo. 32 minutos, vem pra bola, cobra, tem pressa, Arthur Henrique lançou a bola no fundo do campo, vem lá atrás, o árbitro marca a falta em cima do Vilela, a falta para o Guarani bater do campo de defesa, cartão amarelo para o jogador do Berdo. Cometeu uma falta, está amarelado, camisa número 17, Fernando Neto, está amarelado, portanto, 17 do Berdo. Tony bate, cobra a falta para o time do Guarani, levanta no campo de ataque para Genison. Árbitro para, marca a falta do Genison. Lá atrás no campo de defesa, falta para o time do São Bernardo. Johnny Douglas tem pressa para cobrar, virando o jogo lá pela direita. Romécio tenta a passagem, rola para dentro do círculo central. Marcação do time do Guarani a partir do círculo central. A bola volta reboteada, vai lá atrás do campo de defesa para afastar o time do Berdo. Arremesso lateral é pela direita. Alvarinho vai repor no campo de jogo. Ele indica que vai lançar lá na frente. Placar de 5-1. Alvarinho lançou para dentro da área. Genison para ninguém, né? O Genison e o Careca vieram para a direita.
e não tinha ninguém lá na entrada da área, centralizado. Passe horrível do Gênison. Abra a volta no campo de ataque. O time do Guarani tenta dominar, perde, recebe o time do Verdão no campo de defesa. Levantamento no campo de ataque, bola aberta lá pelo setor direito. Vai para fora, tá caído o jogador do Verdão. E o árbitro parou para marcar uma falta e vai sair mais um cartão amarelo para o jogador do Guarani. Foi na muvuca lá. Está amarelado, é o Lucão ou é o Castanho? Eu já confirmo, viu, ô Batista? Eu estava aqui anotando o público, um público pagante de 3.727. 3.727. 470 não pagaram. Público total, 4.197. 4.197 para uma renda de R$ 54.910. Lucão tomou o cartão amarelo. Vamos ver depois, né? Se ele estava pendurado. Acho que não, né? Não, Batista, não estava não. Não estava não. O cartão dele, primeiro dele. Só 3 jogadores desse elenco jogaram em todas as partidas do campeonato até aqui. É só o Vilela e o Iago que estão pendurados. Leandro Vilela e Iago estão pendurados. Castanho e Jamerson. O Jamerson vai desfalcar no próximo jogo, porque foi expulso. Tem jogo ainda, né? 34, mas ainda tem Lucão e Castan. Pois não, Edu Pinheiro. Não, desculpa, Batista. Pendurados, somente o Leandro Vilela e o Iago. O Iago não entrou. O Vilela está jogando desde os 14 segundos tempo no lugar do Isaac, né? Os pendurados. Olha, tem um jogador do Verdão que está caído. Poderia puxar o jogador para fora ali. Ele está caído. Está com as nádegas exatamente em cima da linha lateral. E o jogo fica paralisado. O que está acontecendo lá, hein? Pode ficar com as nádegas em cima da risca? Então, se ele puxa um pouco lá para a direita, ele sai do campo de jogo, porque você sabe que risca é campo de jogo, né? E são 2 nádegas, né, Batista? Uma fora e uma dentro. Não pode também, né? Não pode. Batista. Ele está exatamente ali, né? Com uma das nádegas dentro do campo de jogo, porque está em cima da risca. E com isso, a partida fica paralisada. Batista. Oi, pois não, Gleger. Não, só para dizer o seguinte, olha, a TV mostrou aqui que o cartão foi pro Lucão, mas quem vai na jogada, na disputa ali, dá um safanão. Vai no VAR, hein? Do São Bernardo foi o Castanho, hein? Vai no VAR. Eu acho que ele vai ser expulso, o Castanho, porque ele deu um safanão no cara. A imagem foi muito clara. Ele deixa a bola e dá com a mão, né, para atingir o jogador de São Bernardo. Para mim, o Castanho vai ser expulso. Cara que tá caído é o Romércio. É o que tomou a porrada do Castanho. Estamos observando nesse momento, o árbitro vai lá no VAR para verificar, né, o lance. Guilherme Nunes Santana. Esse é o nome do árbitro e o jogo fica paralisado. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. Opa. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e aproveite a folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Ofertas arrasadoras todos os dias. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Vermelho. Tá expulso o Castanho. O árbitro veio trotando lá da beirada do campo, da cabine do VAR, e olhou assim, fixo no olho do Castanho. Não falou nada, só levantou o vermelho e o Castanho abaixou a cabeça e neste momento está deixando o gramado do estádio Brinco de Ouro. Até aqui ele tinha participado de todos os jogos. E agora vai desfalcar o Guarani no próximo jogo contra a Ferroviária. É sábado, 4 da tarde, lá em Araraquara. Veja, Guarani está cometendo uma besteira imensa.
esse jogo aqui já foi. Deveria começar a pensar na próxima partida. Já perdeu o Jamerson. Vai ter que colocar o Mike na lateral esquerda. E aí o Castan, experiente, né? Se fosse um juvenil, mas um experiente, jogador experiente, dá uma porrada no adversário e acaba sendo expulso. Ou seja, piora o próximo jogo. Araraquara, a Ferroviária com a corda no pescoço. E agora, ironicamente, a torcida grita olé. São Bernardo toca a bola e a torcida grita olé, imitando torcedores brasileiros lá no Mineirão, na derrota de 7-1 do Brasil, de triste lembrança para a seleção da Alemanha. Rafael Vaz levanta a bola na área pela direita. Lançamento vem lá atrás, afasta Lucão. A bola caiu com Johnny Douglas. Ele bate direto para a área. Chega lá atrás a Lucas Marques para afastar. Guarani com 9 em campo. Vem para a bola. Domina tentando a passagem no campo de retaguarda. Time do São Bernardo vai, mas só vai na boa. Guarani todo recuado. Olha a recuada, vem para metade do campo. Lançamento pela esquerda, Vaz levanta na área, vem lá atrás de cabeça. Afasta a retaguarda do time do Guarani. A bola vai sobrando pela direita. Time do São Bernardo toca a bola de um lado para o outro lentamente. Vem Rafael Vaz, ele domina, dá um tapa na bola para Arthur Henrique. Foi enganado pela bola, vem lá atrás Lucas Marques para afastar. Domina o time do Guarani, tenta a descida pela direita. Matheus Barbosa erra o passe. Johnny Douglas pega, domina. A bola volta com o time do São Bernardo. Ele tenta a passagem pela direita. Helder toca na bola. Recebe na perna direita. Tenta levar até o Salustiano. Empurra, vem para Rafael Vaz. Ele dá um tapa de perna direita na frente. Vem para a bola tentando a passagem. Ainda dentro do círculo central. Matheus Salustiano virando para Romércio. De perna direita na lateral. Romércio volta. Arruma na perna direita. Entregando para Johnny Douglas. Volta, vem para dentro do círculo central. Matheus Salustiano dominou, levou na perna direita. Nicolas Careca na marcação. A bola caiu na entrada da área. Vem Alvarinho lá atrás para afastar. Caiu no campo de defesa. O jogo fica estranho. É ataque contra defesa. Guarani não passa da intermediária. Toca, mas não penetra. O time do São Bernardo ganha o jogo. Placar de 5-1. Domina a bola pela esquerda, vem pra bola tentando a passagem, Felipe Marques. Recolhe, domina, recua, vem chamando o Rafael Vaz. Ele toca a bola de perna direita para Romércio. Levantou na área, toque de cabeça, vem lá atrás, Lucas Marques, afasta, tira. Sobrando com Gênison, ele perdeu, tentou a recuperação, caiu pela direita, Matheus Barbosa. Bateu, lançou no ataque, não tem ninguém do Guarani lá. Vai sobrar fácil lá atrás. Sai dominando no campo de defesa. Ajeitando Bruno. Bruno toca o jogo, vem para dentro do círculo central. 41, quase 42, 5-1. Time do São Bernardo impõe uma goleada impressionante no Brinco de Ouro. Romércio domina, caiu pela meia direita para fazer o passe. Lançou na frente, tentou descer com Fernando Neto. O Guarani retoma. Vem, mas erra o passe. Vilela toca para Matheus Barbosa. Já vem tentando a passagem outra vez. Dentro do círculo central, o time do São Bernardo faz ocupação militar. Aluga o campo de ataque. Vem Bruno tentando a passagem. Bruno Azevedo. Batista. Ele toca para Romércio pela direita, virando, entrega a bola na lateral, vai recuar. Recua tudo o time do São Bernardo, pois não há informação. A última derrota do Guarani como mandante por 5-1 aconteceu em 2014 na Série C. Guarani perdeu para o Guaratinguetá, nem foi aqui em Campinas, foi lá no estádio Décio Vita Americana, porque o estádio do Guarani estava em obras, né? A última derrota do Guarani por 5-1 aqui no Brinco aconteceu no Campeonato Brasileiro de 1988, quando perdeu para o Flamengo. Domina o time do São Bernardo, vai ganhando o jogo, placar de 5-1, Felipe Marques, rolando para Salustiano, ele bate de perna direita, entregando pela direita no campo de ataque para Romércio. Romércio trabalha o jogo, tenta levar, ajeita a bola, Romércio outra vez para fazer o passe, lançando no corredor, vem por dentro, Felipe Marques, passe errado.
vai para a linha lateral, é arremesso, vem para a bola para cobrar. Lucas Marques domina, tocando o jogo para Alvarinho, rolando para Lucão na entrada da área, recua para Tony na entrada da pequena área, estoura, bate de perna direita e tira dali. A bola sobra com o Helder, ele domina para o time do São Bernardo, 5-1, ganha o jogo. Lançando, vai para a bola, tentando Fernando Neto, recebe pela meia, vem para o jogo o time do São Bernardo. Mais uma grande campanha o São Bernardo. Salustiano levantou numa bola invertida lá pela ponta direita. Vem para tirar Mike, joga para a linha lateral, é arremesso já cobrado. Domina outra vez o time do São Bernardo na marca de 44 minutos. Vem Salustiano, meteu a bola de perna direita. O árbitro está paralisando e marcando uma falta para o São Bernardo no campo de ataque, Vladimir Catarino. A falta aconteceu quando fez o passe, foi atingido ali o jogador do São Bernardo. O pessoal do Guarani está meio atordoado, né? Chegou com muita falta bem marcada. Não tem pressa nenhuma, reta final de jogo. O Benô tem a cobrança de falta, viu, Batista? Jogadores do Guarani estão em campo, mas estão andando igual os zumbis, né? Completamente fora de raciocínio. A pancada muito violenta. E claro que fica um gosto amargo, não só na boca dos jogadores, mas principalmente dos torcedores. Mais 3. Falta mais 3. Na intermediária, Rafael Vaz. Está autorizado 3 bugrinos ali na barreira. 5-1 para o Perdô. Ataca contra o gol dos portões de entrada. Autorizado. Partiu Rafael Vaz, a bola desviou na barreira e vai embora, para fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio para o Perdô bater, o Vladimir. Pancada do Rafael Vaz, a bola desviou no Ivan Alvarinho, linha de fundo, segue no ataque, é escanteio para a equipe do São Bernardo. Christian Barleta vai para a bola, toma posição para a batida na cobrança de escanteio. Ele que marcou o primeiro gol do time do São Bernardo, ainda no primeiro tempo. Vem o time do São Bernardo com 5-6 lá dentro no rebote. Christian levantou direto. Vem Tony de soco, tira. Completa Nicolas Careca. A bola caiu com Mike, ele deixou passar porque tocou no jogador do Perdô. Arremesso lateral. Vem para a bola Nicolas Careca. 46, também não entendo, né? O Mike, que é lateral esquerdo, deixa para o Nicolas Careca, que é atacante, cobrar o arremesso lateral. Tô falando que estão andando igual zumbi. Lançamento de bola, Lucas Marques para Genison. Ele domina no corredor, gira em cima do próprio eixo. Tocando para Vilela, recua, a torcida protesta. Bola com Mike. Domina, soltando o jogo para Lucão. Lucão trabalha. Próximo do círculo central, outra vez lá pela esquerda para Mike. Mike vai recuar. Recua tudo lá para dentro da grande área. Tony saiu dominando com os pés. 46, quase 47. Bateu Tony de perna direita, levanta no campo de ataque, bola aberta lá pela esquerda para Genison. Partiu em cima da marcação, a bola reboteada, vai a linha de fundo, tira. Afasta Romércio, tem pressa, cobra arremesso lateral, o time do Guarani vem com Mike. Rolou, tocou, Genison meteu o pé direito, cruzou para Nicolas Careca, subiu lá atrás, afasta Salustiano. A bola voltou, Lucas Marques domina para o Guarani, levou para o fundo, pé direito, cruzou na área, subiu para tirar. Romércio mandou para fora pela linha de fundo, em escanteio. Guarani vai para cima no finalzinho. 47, seria bom marcar um gol por causa do saldo de gols. Escanteio lá pela esquerda, Mike partiu, pé canhoto, cruzou na área, subiu o zagueiro, tira a bola, voltou no ponto de origem. Mike domina para o time bugrino, recua, vem chamando o Lucão pela esquerda, outra vez para Mike, erra o passe Lucão e o árbitro marca falta para o Perdô. Falta no campo de defesa. E o árbitro não espera mais nada. Apita o centro do campo e termina o jogo. Vitória do São Bernardo. Vitória elástica. Vitória
acachapante, uma goleada absurda. 5 para o São Bernardo, 1 para o time do Guarani. O gol do Guarani foi marcado por Genison de cabeça. Termina a partida. Na sequência vem aí jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. 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 Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Olha, público 4.197, renda 54.910. Meu caro Vladimir Catarino, o Mozart desceu direto, né? Desceu direto rapidinho. Vamos lá. Bastante criticado aqui pela torcida. A torcida do Guarani realmente muito brava com tudo que aconteceu. Não somente pelo resultado, mas pela apatia do time durante toda a partida. O pessoal protestando bastante. Jogadores do Guarani, alguns conversam também com o pessoal do São Bernardo, mas quase todos já no vestiário. Lógico, envergonhados com essa derrota pelo placar de 5-1, Edu. E a data que você tem da última vez que o Guarani levou 5-1 no Brinco? No Brinco foi em 88, Campeonato Brasileiro de 88 para o Flamengo, que era comandado pelo Tele Santana. Como mandante, foi em 2014 na Série C. Perdeu para o Guaratinguetá, mas não foi aqui no Brinco, foi lá em Americana. Bom, no Brinco, então, há 35 anos, né? O Vladimir Catarino informando aí, última derrota de 5-1 há 35 anos, 1988, para o Flamengo. Olha, é o seguinte, gente, 7 minutos de jogo, 1-0, 11 minutos, 2-0, 28 minutos, 3-0, aí Genison marca a 43, acabou de marcar, diminuir, toma o quarto gol a 45 do primeiro tempo, 4-1, vai pro intervalo. Aí no intervalo, sai Diogo Matheus, entrou Alvarinho, saiu o Enderson, entrou Nicolas Careca, saiu um volante para a entrada de um atacante. E aí começa o segundo tempo e o número 8 dos caras perde um gol incrível. Dá uma caneta no Matheus Barbosa, chutou por cima. Aí logo na sequência, 2 minutos do segundo tempo, o Jamerson é expulso, tá? E teve um também que o Lucão salvou a 22 minutos, ele salvou esse tal de Matheus Regis, atacante, o atacante aí de um ponteiro, né? Muito rápido, muito bom. E aí o que acontece o quinto gol a 24 minutos do segundo tempo do Christian Barletta. Bom, foi isso então. Aí a 37 o Leandro Castan é expulso. Aí também já estava tudo decretado, né? 5-1. Guarani foi com Tony, Diogo Matheus, depois Alvarinho, Lucão, Luciano Castan e Jamerson, Matheus Barbosa, o Enderson, depois Nicolas Careca e Giovanni Augusto, depois Mike, Isaac, depois Leandro Vilela, Bruno José, depois Lucas Marques e Genison, técnico Mozart, tá bom? É isso aí. Vamos lá, CH, 5-1, queremos ouvi-lo. Olha, eu acho que de qualquer maneira, independente do que fosse feito após o terceiro gol, que aconteceu a 27, dificilmente o Guarani reverteria essa situação desastrosa, não é? Eu sugeri que mexesse no primeiro tempo para o desastre não ter sido ou não seria, não dá para saber mesmo que ele mexesse o que ia acontecer. Mas tinha a possibilidade dele mostrar, pelo menos para o jogo, para os jogadores, para o elenco dele, que tinha alguma coisa errada. Tinha muita coisa errada. Tecnicamente falando, tinha pouco a acrescentar, mas ele tinha que dar uma sacudida depois do 3-0. Ele não podia esperar o intervalo do jogo. Por isso que eu falei que tinha que mexer no time. Repito, eu não estou dizendo que perdeu de 5-1 e teve 2 jogadores expulsos porque não mexeu no primeiro tempo. Não é isso. Mas você está tomando 3-0 em casa e você leva ainda para o vestiário para ver o que você vai fazer? Eu não teria feito isso. Eu sacudia pelo menos com 2 mexidas no primeiro tempo, de uma vez, para ver se moralmente você fazia com que o time retomasse a partida.
E realmente a noite foi uma noite dos horrores no Brinco de Ouro. Individualmente falando, goleiro, lateral direito, miolo de zaga, volantes, alguns acabaram até se salvando. Mas diante de um cenário desse, pior do que o 5-1 foi ter perdido Jamerson e Castan expulsos. Isso, o desastre não poderia ter sido pior. Não poderia ter sido pior. E eu acho que a impressão que eu fiquei que dava para minimizar o que aconteceu, não é? Então, só culpar o treinador tem a atitude e também a falta de concentração do time. Tem a falta de intensidade. Jogadores também têm que ser responsabilizados. Eu não acho correto só culpar o Moser por esse 5-1, não. Ele tem aí uma responsabilidade grande, porque a escolha do goleiro foi ele que fez. Ele que efetivamente deixou Kozlinski no banco para efetivar o Tony de novo. Eu não falei antes porque, pelos jogos, o Tony estava credenciado para jogar essa partida. Mas ele é o treinador. Ele está assistindo o treino. Ele tem lá o preparador de goleiros. O Tony ajudou muito nesse desastre que aconteceu hoje. Mas não foi só o Tony, não. E não foi só a escolha do Mozart pelo Tony. E nem estratégia de jogo, porque o Márcio Zanardi, técnico do São Bernardo, deu um nó completo, deu um show de bola no trabalho do Mozart no primeiro tempo. Ele não deixou os laterais do Guarani jogarem, ele não permitiu que os volantes do Guarani nem pegassem na bola, obrigando o Guarani a fazer ligação direta, e os jogadores começaram a ficar, em 10 minutos já estava 2-0, muito intranquilos, além dos gols individuais, dos erros individuais. Foi uma lista tão grande de erros cometidos pelo Guarani no primeiro tempo, que eu ficaria aqui 30 minutos tranquilamente para falar só dos equívocos que o Guarani cometeu na partida de hoje. É um jogo definitivamente que vai entrar para a história, vergonhosamente para a história, um time que nem vibrar vibrou, nem pulsar pulsou, nem correr correu. Um time acéfalo, um time modorrento, macambúzio, zurumbático, preguiçoso, um time moralmente em frangalhos. Estava jogando em casa do lado do seu torcedor e toma 5 do São Bernardo. Eu estou muito curioso se é que ele vai conceder entrevista coletiva, né? Porque eu estou recebendo aqui mensagem de tudo que é jeito. Se ele for para a coletiva, o técnico Mozart, a gente tem que apurar isso para ver o que vai acontecer, porque uma vitória, uma derrota dessa em casa normalmente não fica impune. Eu não estou fazendo campanha, não. Eu estou trazendo informação que eu estou recebendo aqui. Então eu estou muito curioso para saber o que ele vai falar na entrevista coletiva, porque se fosse eu que tivesse tomado o show que ele tomou do técnico do São Bernardo, eu iria só pedir desculpa para a torcida. Desculpa. Peça desculpa, porque o que o time dele apresentou hoje, né, acabou envergonhando a torcida do Guarani. Não tem para onde correr. Foi na atenção, foi na estratégia, foi na falta de empenho, na falta de atenção, no descontrole emocional, as mexidas completamente fora de padrão, de tempo. O treinador também ficou atordoado por ter tomado 2 gols em 10 minutos. Isso não pode acontecer. O treinador tem que ser uma pedra de gelo. Independente do problema que o jogo mostrar, ele tem que apresentar a solução. Enfim, não vou nem me estender muito, porque não precisa. Um time que perde em casa por 5-1 para o São Bernardo, e com todo respeito ao São Bernardo, que construiu com competência a vitória e só não fez mais por alguns detalhes, não é? Não dá nem para ficar discutindo. Derrota vergonhosa de um time que hoje foi uma vergonha, futebolisticamente falando, Edu Pinheiro. Olha, foi a 4ª vitória do São Bernardo, hein? Bom, e o Água Santa ganhou, né? Ganhou já tarde, 1-0 do Red Bull Bragantino lá em Diadema. O São Paulo vai jogar com a Inter de Limeira daqui a pouquinho. São Paulo tem 14, em segundo Água Santa 14, Guarani terceiro com 10, estraga o saldo, agora está com -4, e o Mirassol tem 9 pontos ganhos. O Mirassol joga amanhã em casa contra o Ituano, em caso de vitória ultrapassa o Guarani, quer dizer, um prejuízo enorme. Faltam 3 rodadas, 3. Guarani joga fora contra a Ferroviária sábado de Carnaval, depois a Inter de Limeira
em Limeira, e na última rodada, Guarani e Palmeiras já classificado, mas Palmeiras é sempre Palmeiras, é complicado, né? Vamos lá, Zorzinho, queremos ouvi-lo. 5-1 para o São Bernardo. Eu acho que nós já falamos durante todo o jogo, todos os problemas que o Guarani apresentou na noite de hoje. Dizer que é uma noite a ser esquecida realmente, porque, poxa vida, o Catarino disse agora, né? Pô, desde 80... Quanto foi, Edu, aquele jogo com o Flamengo? 1988, 35 desde anos. 88 que o Guarani não toma 5 no Brinco de Ouro. A torcida do Guarani não merece isso. Não merece. Eu vou dizer o porquê. Analisa tecnicamente a equipe do Guarani, tá? Antes do jogo, com a equipe do São Bernardo. Ninguém apostaria um 5-1 para a equipe do São Bernardo. Olha lá, uma vitória do São Bernardo, pô, o Guarani teve ali e tal, errou aqui, perdeu. Ah, mas o Guarani venceu a partida. Porque o campeonato é muito equilibrado. As equipes são muito iguais. A gente percebe aí, esse time de São Bernardo aí, se eu não me engano, ganhou do Corinthians, né? Jogando em casa. Sim. Então assim, é um campeonato muito equilibrado. Agora, se tomar 5 jogando em casa e da forma com que foi, eu tô para dizer o seguinte, falta, sabe o quê? Do ouvinte, torcedor do Guarani, pessoal que tá indo embora para casa agora chateado com o time aí, ouvindo a Bandeirantes, o que tá faltando é comprometimento do jogador. Jogador que tá perdendo o jogo de 4-1, de forma alguma ele pode ser expulso, deixar os outros na mão, deixar os outros jogadores na mão, deixar a torcida na mão também. Falta, sabe o que? É vergonha na cara. Eu tava dizendo isso no intervalo. Porque às vezes você não faz um bom jogo, você não tá num dia legal, isso acontece. Acontece com qualquer profissional. Agora, você aceitar da forma com que foi aceito, a pressão do São Bernardo. O time do São Bernardo engoliu o time do Guarani, não só taticamente, fisicamente, correu, lutou, se dedicou. Poxa vida, esse número 9 aí, o João Carlos aí, ele não foi falta, ele deu uma trombada ombro a ombro com o Castan, ele jogou o Castan quase dentro do túnel lá do Guarani. Isso aí é o comprometimento. Não é que o jogador é mais forte que o outro, não tem nada a ver, porque se o jogador da categoria do Castan, da força que tem esse zagueiro, jamais aconteceria isso. Então isso aí mostrou falta de comprometimento, falta de honrar a camisa que está vestindo, falta de respeitar o torcedor. Quantos pagantes teve, Edu? Qual que foi o público? Tá aqui, Jorginho. Público total 4.197. 4.197. 4.197 espectadores que foram lá num dia chuvoso torcer pro seu clube de coração. Faltou respeito com esse torcedor. E eu tô falando aqui agora como um ex-atleta que já vestia essa camisa e eu sei do tamanho que é, do peso que é usar a camisa do Guarani. Da representatividade que tem essa camisa no futebol, não só brasileiro, mas no futebol mundial. Então, para mim, viu, Edu, só como forma de desabafo, porque como ex-atleta não dá para admitir o que foi feito hoje com a entidade Guarani Futebol Clube. Então, era só isso que eu queria dizer. Falta comprometimento. Não se faz mais jogador como se fazia antigamente. Olha, a gente agradece aqui as manifestações pelo WhatsApp, vergonha, humilhação. Tá aqui o Luiz Anselmo, muito obrigado pela sua participação. A revolta é geral, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Não colocou o nome aqui, Edivalmir, né? Nosso muito obrigado. Enfim, existe tudo quanto é tipo de manifestação, né? Favorável à demissão de treinador, diretoria, jogador, esse, aquele, vergonha, tem que trocar meia dúzia. É o César de Varinhos está aqui se manifestando, a gente agradece, entende perfeitamente. É que fica difícil, num resultado tão adverso desse, de você pegar e ficar lendo aqui. É um perigo, né? Porque tem de tudo aqui, é de A a Z, né? Mas mesmo assim agradecemos aqui o desabafo, entendemos aqui a paixão do torcedor. E o que acontece? O que a gente vai ficar aqui na expectativa, queira ou não, para ser bem sincero, e como disse, já pontuou o CH, soltando o prefixo, é a coletiva do Mozart. Entendeu? Esse que é o prato principal do nosso jogo aberto que vem a seguir. Porque a gente aqui não torce pela demissão de ninguém. Mas a gente quer saber o que o técnico vai falar. Se é que vai falar. Agora, se mudar o treinador, tem motivo? Eu acho que sim. Né? Deixa o rapaz em paz, o Mozart. Aí quem decide isso é a diretoria. Mas
simplesmente é uma situação passível de acontecer. Não estamos torcendo para isso, mas pode acontecer. Então, o principal do nosso jogo aberto que vem aí é exatamente isso. Situação do Mozart, hein? Vamos aqui ficar ligado. Vladimir Catarino já está no subterrâneo lá do Brinco, né? Esperando a coletiva. E quando começa a demorar, cria mais expectativa ainda. Então eu vou encerrar aqui a nossa transmissão. Vamos para o nosso jogo aberto. Muito obrigado você que nos acompanha no YouTube. Deixe o seu like, por favor. Faça a sua inscrição. Nosso muito obrigado de carinho, de coração e gratidão, tá bom? Estamos em FM faixa estendida em 85,7 Campinas, 85,3 Ribeirão Preto, na internet, nos diversos aplicativos, é som digital, no AM 1170 Campinas e região. Nosso muito obrigado, hein? Trabalhos técnicos de Rodrigo Dreyer, Gilberto Sufi e Gil Kleber, hein? Por enquanto, muito obrigado. Aqui fechado, Guarani 1, São Bernardo 5 e vem aí o jogo aberto. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Bandeirantes. Futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Olha, eu falei agora com o José Ricardo Mariolani, que tem um site espetacular do Guarani, Guarani Futebol Clube, resultados e fichas técnicas, Guarani Futebol Clube, resultados e fichas técnicas, e ele está retornando do Brinco, Edu, de cabeça, que eu me lembro, realmente foi 88, 5-1 para o Flamengo aqui, há 35 anos, parabéns ao Catarino pela informação, não é querer duvidar de jeito nenhum, o Mariolani, ele tem tudo anotado, tabulado, registrado. Se tiver uma reversão, ele comunica com a gente aqui, mas realmente há 35 anos que não tinha uma situação dessa, 5-1, o Guarani perdendo no Brinco, tá bom? Meus amigos, é o seguinte, em termos de craque do jogo, tá com o Catarino aí? Tamo com o Catarino. Deixa eu só ouvir o Catarino, se ele quer votar. Depois eu vou dar uma sugestão aqui pro Batista, pro Segar e pro Gregor. Oi, Catarino, pois não, diga lá. Olha, Edu, difícil, hein? Eu vou me abster, na verdade, né? Acho que nenhum jogador do Guarani merece o voto hoje de craque. É um jogo muito ruim, fraco tecnicamente, então acho que nenhum jogador merece esse voto aí do Guarani de craque do jogo, viu, Edu? Olha, Catarina, você foi brilhante. Brilhante é que eu ia propor e passo o bastão para o nosso comandante, o amigo Batista. Sinceramente, o quadro de hoje, acho que até uma falta de respeito, uma coisa que não tem sentido. Tomar de 5-1 e alguém se ousar a ser eleito, até por exclusão, o craque do jogo. Certo, amigo Batista? Certíssimo, Edu. Você está corretíssimo. Essa é uma nomenclatura que não pode ser dada numa situação como essa. O Guarani passou vergonha. O São Bernardo não é o Real Madrid.
O São Bernardo é o São Bernardo. Passou o carro em cima do Guarani. Não tomou conhecimento. O Guarani poderia ter tomado 7 ou 8 facilmente. Então não é possível votar no craque do jogo numa situação como essa. Não sobrou ninguém. O Guarani foi farelo. Jogadores bugrinos desrespeitaram o brasão do Guarani. O Guarani tem uma história fantástica no futebol. Campeão brasileiro de 78, campeão da Taça de Prata, 81, 2 vezes na final do Brasileiro, 86, 87, finalista do Campeonato Paulista, 88, 2012. Quantos jogadores não vestiram o manto sagrado do Guarani Futebol Clube e serviram a seleção brasileira, jogaram em grandes clubes da Europa? Esse clube revelou muitos jogadores. Quem veste esta camisa pode até não jogar bem tecnicamente, ninguém exige isso, mas aceitar da maneira que o Guarani aceitou, em outros tempos caía todo mundo. Na época do Beto Zini, que era o presidente, caía todo mundo. Treinador, mais da metade dos jogadores. Tem jogador nesse elenco do Guarani que não tem condições técnicas, físicas, de vestir a camisa do Guarani. Não é possível. O Guarani está disputando um campeonato elite do futebol do estado de São Paulo. Olha aí, 35 anos que não perdia de 5-1. Tomar de 5-1 é vergonha. Tem que ter vergonha na cara. Em outros tempos, outros treinadores pediam demissão no vestiário, porque se não pedissem demissão, seriam sumariamente demitidos. Não se pode tomar 5-1 impunemente, gente. É o Guarani Futebol Clube, é o campeão brasileiro de 78. É necessário ter responsabilidade para vestir essa camisa. A camisa do Guarani é uma camisa pesada. Não é qualquer um que veste essa camisa, não. Quantos jogadores não gostariam de vestir essa camisa? Estarem aqui disputando uma partida da elite do futebol paulista. E não estão, porque os escolhidos foram esses que estiveram aí. Então tá corretíssimo, Edu. Não há a menor possibilidade de votar, dar esse rótulo de craque do jogo para algum desses jogadores que estiveram em campo. Exato, eu me lembro do 15 de Jaú, eu não sei que ano que foi, também, o Cilinho era o técnico do 15 de Jaú, e foi um resultado também, foi uma goleada aqui, tô tentando achar aqui, tá aqui, 5-2, 5-2 foi em 81, 31 de maio de 81, Guarani 2, 15 de Jaú 5, tá aqui, Cilinho técnico do 15, me lembro desse jogo também. Tá bom, amigo Batista, para você um grande abraço, bom descanso e até amanhã. Só um registro, né? Opa. O Genison ficou mais tempo aqui no gramado, estava conversando provavelmente com algum amigo dele do São Bernardo e a torcida permaneceu. Quando ele estava indo em direção ao túnel que dá acesso ao vestiário, ele foi terrivelmente vaiado. Não vou falar aqui, evidente, o palavrão, né? Mas, enfim, aquele palavrão cabeludo e forte, a torcida em direção ao Genison. O Genison olhou para a torcida e colocou as mãos postas, né? Como se quem estivesse fazendo uma prece, abriu os 2 braços, como se alguém que não estivesse entendendo as críticas, e foi para o vestiário. Quando ele fez isso, esse gestual, a torcida já estava irritada e ficou mais irritada ainda com o Genison, que foi contratado para fazer gols. Hoje ele fez um gol.
Foi o segundo dele em 17 jogos. Então, é isso aí, né? Esse é o motivo porque a torcida tá pegando no pé. Edu, foi um prazer inenarrável estar contigo, meu amigo. Um grande abraço. Valeu, Edu. Obrigado. Você também, bom descanso. E o contrato dele até final do Paulista, né? 30 de abril, mas a gente sabe, né? O Gênison dificilmente fica. Tá aí chegando aí Tem também aquele atacante que é o Nicolas Careca. Agora ele renovou, né? Com o Nicolas Careca até final de 23 e o Bruno Mendes chegando. Mas o Bruno Mendes, até se condicionar e tal, é papo pra Série B, né? É papo pra Série B. Olha, vocês têm disso aí, tá aí o link, alguma novidade aí de coletiva? Nada ainda? Nada de coletiva. Estamos no aguardo, hein? A coletiva do Moser ou pronunciamento, não sei, de algum dirigente do Guarani, talvez o presidente Ricardo Moisés, é que vai ter coletiva, né? Situação terrível, 5-1 para o São Bernardo, público 4.197 com 7 minutos, Christian 1-0, 11 minutos, Matheus Regis, muito bom atacante, um ponta, né? 2-0, com 28 minutos, 3-0, Rodrigo Souza, uma falha incrível do Tony, uma cobrança de falta que é levantada, ele saiu bem do gol, mas pegou a bola, largou, e o cara que estava atrás do Tony, como ele larga, ele dá um toquito, mas na boa, sem nenhuma falta, e ele serve ao Rodrigo Souza para complementar 3-0. Aí o Gênison de cabeça faz o primeiro do Guarani, o único do Guarani, a 43, acabou de fazer o gol, toma o quarto gol, 45, Henrique Lordello. Aí, início do segundo tempo, o número 8 perdeu um gol incrível. Quem que é o número 8 do São Bernardo? O Rodrigo Souza. Esse cara deu um rolinho, passou debaixo das pernas do Matheus Barbosa e chutou por cima. Ele perdeu um gol incrível. Na sequência, o Jamerson é expulso, já tinha amarelo. Há 22 minutos, São Bernardo também perde um gol incrível. Esse Matheus Regis de novo, o Lucão salvou. E depois, a 24, o quinto gol com o Christian Barleta, né? E a 37, o Leandro Castan, zagueiro, é expulso. Agora ele terminou com 9, tomando 5-1. É isso aí. Então fica aí a expectativa para a coletiva do Guarani, tá? Lembrando que estamos no segundo tempo no Canindé, Portuguesa 1, Ferroviária 0. Gol do São Paulo, hein? Gol do São Paulo 1, Inter de Limeira 0. São Paulo está no grupo, o São Paulo é primeiro tempo, mas a Portuguesa segundo tempo, né? Portuguesa 1, Ferroviária 0. E o gol do São Paulo, deixa eu ver quem fez aqui, foi o Caio Paulista, né? Caio Paulista e o São Paulo, grupo do Guarani, dispara. Então, São Paulo é praticamente classificado, né? E por falar em grupo, né? O São Paulo está indo para 17 pontos. Água Santa ganhou do Red Bull Bragantino hoje 1-0, tem 14. O Guarani congela nos 10. Mirassol tem 9. Mas amanhã o Mirassol joga contra o Ituano, 18 horas em Mirassol. Se vencer, né? Ultrapassa o Guarani. Oi? Vai a 12. Vai a 12, né? Isso, ultrapassa o Guarani aí. A situação. E faltam 3 rodadas só. 3 rodadas para terminar. É muito curto o Paulistão. Deixa eu ver na classificação geral. Olha, o Guarani tem 10, mas tem 1, 2, 3, 4, são 5 clubes que estão atrás do Guarani, depois que vem os 2 últimos, que é o Ituano e a Ferroviária, hein? A Ferroviária. Por falar nisso, o Guarani joga sábado em Araraquara, exatamente com a Ferroviária. Não é o Elano, o técnico da... O Elano voltou, né, Zorzinho? Pra Ferroviária. O Elano tá na Ferroviária. É ele mesmo? Sim. Então, olha só a bucha que vai pegar o Guarani. Ferroviária hoje seria rebaixada, zona de rebaixamento, né? Guarani então pega a Ferroviária lá em Araraquara, depois pega a Inter de Limeira, em Limeira, e termina com o Palmeiras aqui, tá bom? Vamos dar uma faturada? 21h54, cadê a coletiva, hein? Guarani 1, São Bernardo 5. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Supermercado Taquaral, único como você. 62 anos servindo qualidade com preço baixo. Picanha maturata, R$ 89,98 kg. Cerveja Brahma duplo malte, 350 ml, R$ 3,39. Chopp de vinho draft, 600 ml, R$ 10,90. Ofertas válidas até 22 de fevereiro. Receba mais ofertas pelo WhatsApp 994265040. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Aproveite o carnaval com a folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. As melhores promoções você encontra aqui. Confira. Ventilador de teto 3 pás Ventisol, R$ 185,90. Caixa sanfonada para ferramentas Marcon, R$ 104,90. Cortador de grama Trap, R$ 656,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Bom, no brinco, o Guarani entra com Tony, Diogo Matheus, Lucão, Luciano Castanho e Jamerson, Matheus Barbosa, Wenderson e Giovanni Augusto, Isaac, Bruno José e Genison. Olha, no intervalo saiu o Diogo Matheus, entrou Ivan Vaurinho e saiu o Wenderson, entrou Nicolas Careca, sai volante, entra atacante, Guarani perdia 3-1. Depois, a 14 segundo tempo, 3 alterações de uma vez. Sai Giovanni Augusto para a entrada de Mike, sai Isaac, entra Leandro Vilela, sai Bruno José, entra Lucas Marques, né? A equipe do técnico Mozart. O São Bernardo com Alex Alves, Alex Reinaldo, depois Romero, ex-Guarani, Helder, Matheus Salustiano e Arthur Henrique, Rafael Vaz, Matheus Regis, depois Felipe Marques, Rodrigo Souza, depois Johnny Douglas e Henrique Lordello, depois Fernando Neto, João Carlos, depois Bruno Azevedo e Christian Barleta, técnico Márcio Zanardi, que está trabalhando no Guarani 2019, disputou a Copa São Paulo como técnico do Bugre. O Márcio Zanardi, Guarani foi terceiro colocado, né? O árbitro Guilherme Nunes de Santana, olha, cartão amarelo para Jamerson, Rodrigo Souza e Fernando Neto. Jamerson do Guarani, Rodrigo Souza e Fernando Neto do São Bernardo. Expulsão, Jamerson e Leandro Vilela, 2 jogadores do Bugre. Os gols, 7 minutos, Christian 1-0 São Bernardo, 11 minutos, Matheus Regis 2-0, a 28 Rodrigo Souza 3-0, depois Genison de cabeça, 43 marca o único gol do Guarani, e a 45 ainda primeiro tempo, Henrique Lordello 4-1. Aí no segundo tempo, Jamerson início é expulso. Depois tem o 5º gol do Christian Barleta, 24 minutos, e a 37 a expulsão aí do Leandro Castan. Público 4.197 e a renda 54.910. A ficha técnica Guarani 1, São Bernardo 5. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira.
Aproveite o carnaval com a folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. As melhores promoções você encontra aqui. Confira! Mangueira Superflex 25 metros Tramontina, R$ 97,90. Martelete com maleta Makita, R$ 626,90. Transpallet manual Paletrans, 10 de R$ 213,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Torcedor bugrino, o Paulistão 2023 chegou e também a mega campanha para adesão ao programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube. Participe, mantenha a força do Bugrão e garanta o seu acesso às vantagens e benefícios do programa. Faça sua adesão na Sala do Sócio Campeão no Estádio Brinco de Ouro pelo site sociocampeão.com.br ou ainda pelo nosso WhatsApp 19 9741 78000. Sócio Campeão Forte, Guarani mais forte. Bom, gente, vamos lá. Um pronunciamento aí do Mozart. Vamos lá. Não foi bem uma coletiva, ou se foi, vamos ficar sabendo agora que a gente teve acesso. Vamos lá, Mozart, vai falar. Tudo que era para dar errado aconteceu na noite de hoje. Então, é duro assim, porém, eu sou um cara que não desisto nunca. Vou continuar sempre com a minha rotina de trabalho, que é chegar primeiro e sair por último, enfim. Mas entendo de verdade a insatisfação do torcedor. Jamais vou pedir para sair, hipótese alguma, até porque nós temos 3 jogos pela frente com chance de classificação ainda, por mais que a grande maioria não acredite, mas assim, são 3 jogos, 9 pontos para disputar, nós temos 10, nós temos chance de classificar ainda, então tudo pode acontecer. O futebol é legal por causa disso. Nós já temos um compromisso importante, e é se preparar para sábado. E sábado, se você ganha, tudo que aconteceu no dia de hoje, ele é esquecido, né? Porque quando você ganha e perde no outro jogo, já é esquecido que você ganhou, aquilo que você fez de bom já foi esquecido. E da mesma forma, quando você perde com uma derrota como essa, é dura, mas se você ganha no sábado, o jogo de hoje ele já é esquecido também. Então, nós temos que nos preparar para enfrentar a Ferroviária no sábado. Jogo duro, a Ferroviária está numa situação difícil, e é isso. Eu acredito muito em preparação, por mais que nós só temos 2 dias de preparação, descansar, se preparar, estudar da melhor forma possível a Ferroviária para tentar o resultado positivo lá. É o que temos, né? É o que temos para hoje. Esse pronunciamento do Mozart, sei lá, se foi mal feito, se não mandaram o link, se teve, se não teve. Bom, vamos lá. O CH e Gleger Zorzin, vocês ouviram aí? É o que temos. Alguma coisa a acrescentar? Alguma coisa que vocês gostariam de falar? Oi, CH. Faltou ele pedir desculpas para a torcida, né? E esse tipo de pronunciamento, né? Não deve ter nem tido a oportunidade dos repórteres perguntarem. Eu não tenho essa informação. Eu estou falando exatamente, eu estou repercutindo aquilo que você está passando de informação. Eu não tenho essa informação, por que foi desse jeito, porque só tem essa fala do Mozart. Eu só tenho que lamentar tudo isso. Eu acho que a torcida merecia mais. O comandante do time, pelo menos até o jogo de hoje, ele tem que falar mais do que seguir em frente. Ele precisa explicar por que o time dele acabou tendo esse comportamento muito abaixo do esperado. Ele tinha que explicar por que ele demorou para mexer, por que ele escolheu o goleiro que ele escolheu, por que ele fez as substituições, se ele realmente foi, né? Mas ele tinha que reconhecer isso também, que ele tomou um banho tático e técnico do Márcio Zanardi. Tinha bastante coisa para perguntar para ele. Eu só tenho que lamentar, porque ele não deixa de falar com as emissoras, ele deixa de falar com o cliente dele, que é o torcedor do Guarani. Então, eu sei que está de cabeça quente, é muito difícil, é muito cruel esse tipo de coisa, depois de uma lambança dessa, depois de uma cacetada que o Guarani tomou, você ainda ter que ir à entrevista coletiva, mas isso faz parte do contexto, isso faz parte do bojo, de tudo aquilo que tem
incluído dentro das obrigações como treinador de futebol. Então, lamentável. Eu esperava pelo menos que ele pedisse desculpa e explicasse alguns pontos importantes, na minha modesta opinião, que aconteceram no jogo. De qualquer maneira, como diria o profeta, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, Edu, mas uma entrevista coletiva que, para mim, fica absolutamente sem sentido. Olha, a informação que eu estou recebendo é que teve a coletiva normal, foi mais rápido do que pensavam, mas a transmissão pela TV Guarani não foi feita. Não foi feita. Então, pegamos aí um trechinho. A gente acredita que o Guarani vai disponibilizar o áudio da coletiva completa. E aí todo mundo foi pego de surpresa, né? Realmente, problema na transmissão da TV Guarani, né? Oi, Gleger, alguma coisa a falar desse momento, desse pequeno pronunciamento? Pois não. Eu não acredito que tenha tido coletiva, porque a gente percebe na fala, isso daí pra mim é um áudio de WhatsApp gravado. Ô, Mozart, é o seguinte, grava aí uma declaração aí pra gente soltar lá, entendeu ou não? O torcedor provavelmente deve estar lá na porta do vestiário cobrando o time, cobrando a comissão técnica, cobrando a diretoria, isso é fato, isso é normal. A cobrança sem violência é aceitável. Agora, isso daí, falar que é coletiva, falar que não deu certo a TV Guarani, a gente não é bobo, né, Edu? Então, grava um áudio aí, amigão, nós vamos soltar na imprensa aí e deixa passar, deixa esfriar, que tem jogo já no próximo sábado, já tá aí o jogo, quer dizer, vamos pro próximo jogo, lá a gente ganha o próximo jogo, todo mundo esquece. Foi exatamente isso que aconteceu, lamentável, tem que vir a público e falar, tem que vir explicar, sim senhor, tem que vir explicar o que aconteceu, mas agora tá esse jeito novo, né, de se fazer futebol, essa modernidade, né, Edu? Então, eu não acredito que tenha sido isso, não. Para mim, ele mandou um áudio do WhatsApp lá pro pessoal da assessoria e falou, ó, distribui aí, porque é isso só que vai ser. Vamos tentar apurar certinho e saber o que aconteceu, né? Se teve a coletiva, sabe, isso é uma falta de respeito, né? Isso aí é querer amenizar, pressão daqui. Enfim, então é o seguinte, a princípio tá tudo certo, tá? Eu também acho, viu, o CH e Grega, de que não tá tudo certo. Eu acho que essa coletiva não significa que vai continuar do jeito que tá. Tem isso aí também. Vai pra lá, tá, a gente resolve na madrugada, amanhã de manhã, quem é que garante? Pressão daqui, pressão de lá, do jeito que deve estar, torcida lá, na boca do vestiário, aquela situação que você já conhece e já passou por isso. Várias vezes. Várias vezes. Eu acredito que não está nada resolvido. Isso não significa absolutamente nada. Com transmissão, sem transmissão, TV Guarani ou sem TV Guarani, tem que esperar amanhã. Agora, a única coisa que ficou é o seguinte, é que em vez de a nossa expectativa ser agora, amanhã vai ter expectativa. Você não tem a menor dúvida. Vai esperar amanhã para saber o que acontece. Em todo caso, será, é o que temos. Se o link for disponibilizado aí na íntegra, a gente vem na íntegra com essa coletiva, tá bom? 22h07, agora vamos seguindo aqui a defesa do jogo. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Eu só tenho essa, tá? Pra encurtar o papo, peço desculpas, eu só tenho essa. Foi uma... É aquela cabeçada do Gênesis. Isso, a cabeçada do Bruno José, cruzamento do Jamerson. Lembra dela? Verdade. Era 39 do primeiro tempo, tava 3-0, foi antes do Guarani marcar o seu gol, tá? E o amigo Batista narra assim. Isaac pra Jamerson, partiu o pé canhoto, levantou na área, subiu, toca de cabeça. Bruno José, espalma. Alex Alves, defesa espetacular. E na sequência a bola vai pra fora em cobrança de arremesso lateral. Jamerson pra Isaac. Muito bem, é o que temos de defesa. Hoje ficou tudo ruim, tomando de 5-1, prejudica tudo, né? Prejudica tudo, chovendo ainda, olha, um desastre, estraga tudo, mas seguimos aqui de forma profissional com a nossa pauta, porque vem aí o gabarito do jogo.
Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Supermercado Taquaral, único como você. 62 anos servindo qualidade com preço baixo. Cerveja Petra Puro Malte 350 ml, 2,69. Filé Mignon Nosso Bife Peça a Vácuo, 56,95 kg para cliente Taquaral Mais. Suco Pomares Laranja 1 litro 700, 14,99. Ofertas válidas até 22 de fevereiro. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Mas em primeiro lugar, Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Gabarito do jogo. Vamos lá, gabarito do jogo. Ô Zorzinho, Guarani 1, São Bernardo 5. Qual é o conceito do jogo? Melhor o primeiro ou o segundo tempo? Jogo ruim e assim, mais movimentado foi o primeiro tempo. E você que conhece também, a drenagem hoje também não colaborou. Sempre funciona, mas hoje não teve legal, hein, Zorzinho? Mas choveu muito, né, Edu? A drenagem do Brinco é muito boa, mas hoje não deu conta, não. Oi, CH, vamos lá, o gabarito do jogo. Olha, nenhum dos tempos eu gostei, o jogo foi péssimo. Olha, muito bem. Zorzinho, bom, agora você fica à vontade, cara. Eu só vou falar uma coisa. O Tony, o gol que ele tomou o terceiro, saída de bola, cobrança lateral cobrada, levantamento, ele saiu, pega, larga, e aí tem o terceiro gol, tem também o segundo gol que saiu no escanteio, né? O escanteio também foi em cima dele. Vamos lá, o Tony. Você sabe que foi o quarto gol, o quinto gol, na verdade, que ele toma lá no gol dos portões de entrada. Aquele gol ali, cara, ele já definiu antes. Você vê que a bola passa em cima, na cabeça dele. Ele tá abaixado, né, numa batida ali que vem na linha de fundo. Tudo bem, tava na cara do gol. Mas a postura dele já se entregando no lance. Eu não vou ficar aqui falando muito das outras, porque já falei durante toda a partida. E também pode ficar um clima de perseguição e não é isso que eu quero, longe disso, né? Até porque eu estava elogiando ele nas últimas duas partidas, eu mesmo elogiei aqui o Tony. Hoje, péssimo. Lateral direita, olha, tem jogado o Alvarinho, tem jogado o Diogo Matheus, tem um, tem outro, tá tendo uma rotatividade. Hoje foi o Diogo Matheus, mas saiu no intervalo com 3-1 pro São Bernardo. Como é que ele foi, CH? Foi muito ruim. Irreconhecível, jogador sem preparo físico, sem motivação, sem concentração, conceito ruim pro Diogo. Lucão e Luciano Castão, uma dupla que todo mundo vinha gostando, os caras não tomaram nem cartão amarelo, e aí com esses gols todos aí, e teve um lance que ainda o Lucão salvou, cara. O Lucão salvou a 22 o segundo tempo, o tal de Matheus Regis penetrou, limpou, chegou dentro da área e bate no Lucão, tá? Mas enfim, deixa eu ver, o primeiro gol, né? Onde é que tava a zaga? Segundo gol no escanteio, também não sei se teve culpa. Terceiro aí o Tony, que dá na conta dele. O Matheus Barbosa fazendo aí o quarto gol. Enfim, um desastre total, hein, Zorzinho? E foi expulso aí depois, aos 37, o Leandro Castan. Aliás, Luciano Castan. O Lucão ruim. E o Castan pela expulsão, péssimo. E você, CH, essa dupla de zaga aí que vinha ganhando destaque? No jogo de hoje, tá, gente? Vamos deixar isso muito claro. Estamos analisando 90 minutos do São Bernardo 5, Guarani 1. O Lucão foi ruim e o Castan pela expulsão, péssimo. Jamerson, já tinha amarelo, começo do segundo tempo, ele participa aí de um lance de dividida, é expulso, não sei se foi rigoroso ou não, você define, Zorzinho. Mas ele de bom o cruzamento que ele deu pro Bruno José, que cabeceia, foi a defesa do jogo, Jamerson.
eu achei que foi um pouco exagerado o lance, né? Mas ele já tinha tomado cartão amarelo merecidamente, e aí é critério do juiz, conceito dele hoje ruim. Olha, o Matheus Barbosa, que fez aquele golaço contra a Portuguesa, ele jogou o tempo todo, no primeiro gol, ele fica reclamando, cara. Ele tem o lance, a bola ainda estava em andamento. Antes de ser concluída, ser chutada, ser finalizado aí, ele fica olhando pro árbitro, reclamando, querendo justificar para ele que não marcasse pênalti. Acho que foi isso. Olha, teve um gol aqui, no quarto gol, bate nele, desvia, 4-1. Começo do segundo tempo, o número 8, passa debaixo das pernas dele, perdeu um gol e finaliza e raspou o travessão. Essas e outras, Matheus Barbosa, hein, CH? Matheus Barbosa foi uma grande decepção, né? O meio-campo não marcou, não jogou, não se aproximou, não diminuiu. Não gostei do futebol dele. Ruim, Edu. Olha, é o seguinte, a Inter empatou, hein? A Inter empatou, agora Morumbi, São Paulo e Inter 1-1. Vamos lá, o Anderson, que hoje substituiu a Richard Rios, o colombiano, Zorzinho. Muito mal, conceito ruim. Giovanni Augusto, olha, ele fez uma bela jogada no gol, né, CH? Ele deu uma limpada, uma serpenteada e cruzou na cabeça do Gênison. Vamos lá, no gol do Guarani. E depois saiu na 14 do segundo tempo o Giovanni Augusto. Então, ele deu assistência pro gol, né? Mas ele tá no todo, né, Edu? Não dá para isentar ninguém. Apesar de não ter participação assim direta nos gols que o Guarani tomou, ele também ajudou a não produzir. Futebol do Giovanni Augusto ruim para mim. Isaac saiu a 14 segundo tempo, Zorzinho. Apagado no jogo. Conceito ruim. Bruno José, eu não sei quem foi que falou, eu acho que foi você, CH. Eu acho que foi você, acho que no intervalo. Você dizia assim, ou você, ou o Zorzinho. Olha, o Bruno José, o único que se salvou, tentou fazer alguma coisa. O Bruno José, com menos de um minuto, fez um cruzamento na cabeça do Gênison, lembra? Comecinho do jogo, 0-0. E o Gênison cabeceou para fora. O Bruno José cabeceou aquela que foi a defesa do jogo. Enfim, esforçado e tal. O que você achou do Bruno José? O único que se salvou, CH? Eu acho que sim. Eu não teria tirado ele. Eu não sei se de repente estava machucado alguma coisa. Eu não teria tirado, mesmo com um homem a menos, eu manteria ele dentro do campo. Conceito regular. Gênison jogou o tempo todo, fez o gol, uma saída aí quando terminou o jogo, mão na boca, conversando com o adversário aí, batendo papo, foi pro vestiário, né, se desentendeu com a torcida aí. Gênison, hein, Zorzinho, tem contrato até final do Paulista. Falta comprometimento, né, Edu? Muito comprometimento. Ele fez um belo gol, uma cabeçada legal, tirando do goleiro, mas num todo não gostei, conceito ruim. Olha, daqui a pouco a coletiva, já temos na íntegra? Temos? Então, olha, daqui a pouco na íntegra, hein? A coletiva do Mozart, deixa eu seguir aqui. Olha, daqueles que entraram no ping-pong, o Ivan Alvarinho, CH, entrou para o segundo tempo, entrou no lugar do Diogo Matheus. Alguma coisa? Não, nenhuma, sem conceito. Nicolas Careca também entrou para o segundo tempo no lugar do Anderson. Algum detalhe, ô Zorzinho? Nada a declarar. Olha, o Mike, o Leandro Vilela e o Lucas Marques, que entraram a 14 segundo tempo, não vou perguntar, porque as ações foram horríveis. Teve expulsão do Guarani, torcida vaiando, com 38 minutos começaram a gritar olé, São Bernardo tocando a bola. Vamos lá, e agora o Mozart, eu começo com você, CH. Por tudo que aconteceu, sem muitos detalhes, e que todo mundo está sabendo, o conceito dele hoje. O conceito dele é péssimo. O trabalho que o time dele desenvolveu dentro do campo foi vergonhoso. Vergonhoso para ficar marcado na história. Eu repito, eu espero que nessa entrevista coletiva que já você vai colocar no ar inteira, não é? Ele tenha pedido desculpas. Eu espero sinceramente. Porque o que foi apresentado hoje mancha a história do Guarani. E são esses jogadores, com esse técnico, que mancharam a história tão grandiosa do Guarani. Uma vergonha o trabalho dele, e o trabalho, o conceito é péssimo. Segura, CH. E você, Zorzinho? Vamos lá. Mozart, como é que foi hoje? Conceito do Mozart é ruim, e que fique claro, tá? Não é o único culpado, tá bom? São Paulo faz 2-0, viu, Edu? 2-1. Olha... E o conceito dele é ruim, tá? Mas não é o único culpado, não.
Olha, gol do São Paulo, né? É isso? O Wellington Rato. Isso. Isso, o Zorzinho me ajudando aqui. Finalzinho do primeiro tempo, gol do São Paulo, Wellington Rato, São Paulo 2, Inter 1, tá? O CH, esse São Bernardo aqui que você achou, grande vitória, é a 4ª vitória seguida. Eu gostei desse tal de Matheus Regis, número 7, é um atacante de beirada de ponta, ele bagunçou, ele deu assistência aí pro último gol. E o que joga o camisa 9, hein, Edu? O João Carlos, João Carlos, hein? Ele participa do segundo gol do escanteio, né, que você falou, né? Participa de todas as jogadas. Desculpa, eu dei uma engasgadinha aqui. Então vamos lá, já que você deu o pitaco aí, me fala do São Bernardo, Zorzinho. Eu acho que é um time que vai classificar, tá? Tecnicamente é muito bom time e muito bem treinado. O conceito do São Bernardo hoje pelo resultado é ótimo. Beleza. Ô Zorzinho, um abraço pra você, bom descanso, viu? Até amanhã. Valeu, Edu, um grande abraço, até amanhã, boa noite. Boa noite. Oi, CH, por gentileza, então, duas perguntas. A primeira, vamos lá, o São Bernardo, o que você achou? É tudo isso mesmo, a equipe aplicada, foi a quarta vitória seguida, quem que você gostou? Tá aí o técnico Márcio Zanardi, trabalhou no Guarani 2019, Copa São Paulo, né? O Guarani foi semifinalista, época do Bidu e do Davó também, né? E aí, CH? Time muito bem arrumado, conceito do time hoje é ótimo, do Márcio é ótimo e eu gostei do meio campo para frente praticamente de todos os jogadores. Gostei demais do Henrique, do Matheus, do Christian, esse número 11 é um inferno, muito rápido, centroavante João Carlos, Rodrigo Souza, número 8, bolão, cara com uma força, uma parte técnica apurada. O Márcio Zanardi não é novidade para mim, é um treinador que conhece o futebol, estudioso da nova geração, e o São Bernardo, se não abrir o olho com ele, vai fazer semifinal do Campeonato Paulista. É um time muito bem dirigido. E hoje engoliu, atropelou o Guarani, esportivamente falando, no jogo de hoje. Deixar claro para os haters aí, né? Pessoal que não... Eles querem que eu comente aquilo que eles entendem. Então é assim... 5-1 de um time organizado, bem treinado, jogadores intensos, o campo estava ruim para os dois. O São Bernardo passou por cima de tudo isso, veio dentro do brinco, contra a torcida do Guarani, contra o Guarani, contra a chuva, contra as poças e meteu 5-1 e poderia ter feito mais. Realmente um time surpreendente, num futebol que realmente não foi à toa que esse time ganhou do Corinthians, não. É bom que o resto abra bem o olho, porque é um time muito bem dirigido e hoje o conceito desse time é ótimo, Edu. Olha, e sobre a arbitragem, né, é do senhor Guilherme Nunes de Santana, pela expulsão do Jamerson, que já tinha amarelo, não sei se foi rigoroso ou não, se realmente o Jamerson, no seu entender, ele acertou o marcador lá, estava nervoso, passou o braço, não será, no rosto do rapaz. E sobre o Leandro Castan, mas também o Leandro Castan deu uma entrada também. Ele não chegou a pegar como ele queria, mas foi lotado pra cima do cara e numa cobrança de lateral. O cara estava do lado de fora, né? E ele foi pra acertar, ele não conseguiu acertar pra mim nem... Mas a ação dele foi muito violenta, né? Sei lá. E aí, o que você achou do seu Guilherme, CH? Eu achei que apitou direitinho. O lance do Jamerson, ele deixou o braço, já tinha amarelo. Eu falei no momento que fui perguntado pelo Batista, eu achei que a expulsão, o segundo amarelo, né, foi correta. Eu não vi nenhum lance que eu pudesse discutir aqui e dizer, olha, esse fez isso ou aquilo, acho que o trabalho dele foi bom. Do Guilherme Nunes de Santana, né, se eu não estou enganado aqui, árbitro do jogo, e eu não tenho nada para falar do trio de arbitragem, nada do cara do VAR, trabalho bom da arbitragem hoje, Edu. Bom, e aí, na sua opinião, para fechar mesmo, projetando aí contra a Ferroviária, o CH, e aí, o Tony, você acha que tem que sair? Tem que ter muita mudança, né? Volta o Richard Rios, com certeza. A zaga vai ter mudança, que teve a expulsão aí do Castan. Expulsão do Jamerson, então muita coisa vai mudar em CH. Edu, quando acontece um acidente desse tamanho, você primeiro tem que juntar os cacos, conversar muito e deixar a emoção de lado para trabalhar com a razão, uma tranquilidade da razão. Hoje não dá para decidir absolutamente nada, tem que ir para a cama, tentar dormir
esfriar a cabeça para planejar os próximos passos. A cacetada foi muito grande. Veja que o Guarani, agora com 10 pontos, ele precisa pontuar ainda. Só que ele tem 2 partidas fora de casa e o Palmeiras. Veja, numa situação que você poderia vencer o jogo de hoje, absolutamente possível, ir a 13 pontos e resolver o problema do rebaixamento. Dependendo da rodada aí, o Guarani dos 3 jogos vai ter pelo menos que ganhar 1. E antes, a conta era só ter que empatar mais um dos 3 jogos. Ferroviária, Inter de Limeira fora e o Palmeiras dentro do brinco. Então, uma situação tranquila acaba ficando mais preocupante, mas mais preocupante do que os 3 jogos e a pontuação que o time tem que fazer é o momento emocional e como administrar essa cacetada que o time tomou dentro de casa. Esse é o primeiro desafio. Então, é a história da pila de pratos sujos. Você não pode puxar o de baixo ou tentar lavar 5 pratos de uma vez. Você tem que pegar o de cima, tirando um por um, lavando com calma até você limpar toda a cozinha e limpar todos os pratos. É isso que o Moser ou algum outro comandante, eu acho que é o Moser, tem que fazer com calma e com tranquilidade. Agora é virar a página, tirar a lição de tudo isso e nos próximos jogos realizar algo diferente. Porque hoje o jogo mostrou também que algumas coisas, como o conceito do treinador do Guarani, elas precisam de uma mudança, de um sentido diferente. Então é isso que eu penso. Tranquilidade, calma, peço à torcida que tenha tranquilidade também. Violência não resolve absolutamente nada. Acho que a torcida tem que protestar. É legítima a bronca da torcida, legítima no grau 10. Não é? Pagou o ingresso, tem direito de protestar, sim, e internamente as atitudes devem ser tomadas. O que o Castan fez não pode acontecer. Isso é um destempero de um cara com a experiência dele, não pode acontecer, mas diante de todo o cenário, e a gente internamente não sabe se aconteceu também algum problema, precisa ter muita calma nesse momento, Edu, para não piorar uma situação que hoje ficou bem complicada. Tá bom, Cega, muito obrigado, para você um bom descanso, até amanhã, Cega. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho da torcida, dos nossos ouvintes, e até amanhã, se Deus quiser, Edu. Se Deus quiser. Olha, agora sim, tudo prontinho, vamos à coletiva do Mozart, Guarani 1, São Bernardo 5, vamos lá, coletiva na íntegra do técnico Mozart do Guarani. Pior resultado da minha carreira até agora, sem dúvida, mais de 160 jogos, com certeza essa é a derrota mais dura. Assim, em relação ao torcedor, entendo de verdade assim, a insatisfação deles, porque realmente foi um resultado bem duro assim, para nós. Agora nós temos 2 escolhas assim, como que você sai de um resultado desse mais fortalecido ou você se abate cada vez mais. Eu costumo, como assim na minha vida nunca nada foi fácil, enfim, então pode ter certeza que eu vou sair muito mais fortalecido de uma porrada como essa. Assim, é óbvio que eu entendo e entendo de verdade assim, a insatisfação do torcedor. Falando um pouquinho do jogo, assim, os episódios foram bem desfavoráveis hoje, né? Então, com 8 minutos você toma 2 gols, e aí você faz o 3-1, toma o 4º gol em seguida, com 5 minutos do segundo tempo você tem um jogador expulso para tentar uma reação. Enfim, tudo que era para dar errado aconteceu na noite de hoje. Então, é duro assim, porém, eu sou um cara que não desisto nunca, vou continuar sempre com a minha rotina de trabalho, que é chegar primeiro e sair por último, enfim. Mas entendo de verdade a insatisfação do torcedor. Jamais vou pedir para sair, em hipótese alguma, até porque nós temos 3 jogos pela frente com chance de classificação ainda. Por mais que a grande maioria não acredite, mas assim, são 3 jogos, 9 pontos para disputar. Nós temos 10, nós temos chance de classificar ainda. Então, tudo pode acontecer. O futebol é legal por causa disso. Nós sábado já temos um compromisso importante e é se preparar para sábado. E sábado, se você ganha, tudo o que aconteceu no dia de hoje ele é esquecido, né? Porque quando você ganha e perde no outro jogo, já é esquecido que você ganhou, aquilo que você fez de bom já foi esquecido. E da mesma forma, quando você perde com uma derrota como essa, é dura, mas se você ganha no sábado, o jogo de hoje ele já é esquecido também. Então, nós temos que nos preparar para enfrentar
a Ferroviária no sábado. Jogo duro, a Ferroviária está numa situação difícil, e é isso. Eu acredito muito em preparação, por mais que nós só temos 2 dias de preparação, é descansar, se preparar, estudar da melhor forma possível a Ferroviária para tentar o resultado positivo lá. Moser, boa noite. Vladimir Boa noite. Catarino, Rádio Bandeirantes. Como motivar o time? Lógico, o time vinha embalado, 2 vitórias importantes e acaba tomando uma ducha de água fria com essa derrota, né? Muito grande. Exato. Como motivar o time exatamente para essas 3 partidas que restam, para não deixar perder aquele otimismo e aquele bom momento que vinha com as 2 vitórias anteriores? Nós não vamos deixar perder. E assim, eu acredito muito em motivação interna. Eu não acredito no treinador motivador, treinador que mostra vídeo. Eu respeito todo mundo e quem faz isso, respeito de verdade, mas eu não sou esse cara. A motivação é uma coisa, ela é interna, assim, né? O jogador, ele é profissional, ele ganha para isso, ele faz o que gosta, ele faz o que ele sonhou desde a infância, então ele tem que chegar aqui motivado. E pode ter certeza que nós vamos estar motivados para sábado. Nós viemos de 2 vitórias, eu acreditava sinceramente que nós íamos ter a 3ª vitória dentro da nossa casa, mas assim, a gente toma porrada na vida, é assim, você toma porrada, você cai, você levanta, e assim é a vida. Pode ter certeza que eu particularmente vou sair muito mais fortalecido de uma porrada como essa. É duro, muito duro, muito duro. Eu nunca tinha tomado 5, nem quando fui treinador de categoria de base, nem agora, há 3, 4 anos como profissional, mas tudo tem um propósito, você aprende muito mais com os erros, pode ter certeza disso. E é aprender com um resultado como esse, que realmente é um resultado bem duro para nós. Porém, assim, nós temos obrigação de sair mais fortalecido de um resultado como esse. E como eu falei antes, e como eu acabei de citar aqui, nós temos 9 pontos para disputar. Então tudo pode acontecer. Eu acredito, tenho certeza que os meus jogadores acreditam. É duro o golpe é duro. Mas a partir de amanhã nós já temos que pensar na Ferroviária. E ainda bem que tem um jogo no sábado, né? E aí é tentar mobilizar para tentar vencer no sábado. Obrigatoriamente eu já vou ter que fazer 2 trocas, né? O Castan está suspenso e o Jamerson está suspenso. Assim, nós ganhamos 2 jogos seguidos e é praticamente o mesmo time que perdeu hoje, né? Então, quando se ganha não está tudo certo, quando se perde não está tudo errado, apesar de ser um placar bem elástico assim. E é um golpe bem duro, mas eu como treinador tenho que analisar de maneira fria, né? Então amanhã eu vou assistir o jogo com calma, para ver onde nós erramos, e hoje nós exageramos nos erros, e é óbvio, você não toma 5 gols se não acontecerem erros coletivos graves, mas é corrigir, não tem muito o que fazer. Eu posso vir aqui e contar um monte de história, eu particularmente não acredito nisso. Tem que absorver esse golpe, que é um golpe bem duro, corrigir o que tem para corrigir, se preparar, se mobilizar e enfrentar de peito aberto a Ferroviária do sábado. Não tem como eu vir aqui e contar uma história para vocês assim. Eu acho que a crítica ela é bem natural nesse momento, e como eu não tenho mídia social, eu acabo não vendo, né? Que hoje todo mundo tem voz, né? Então, enfim, eu acabo não vendo. Eu acho que é uma coisa positiva isso, principalmente nesse momento, mas eu também não vejo no momento bom. No momento de elogio eu também não vejo, porque o elogio também te influencia de maneira negativa, que acaba te cegando para os problemas que tem teu time. E nesse momento também, assim, nós temos lacunas que nós precisamos melhorar, que nós precisamos preencher, e pode ter certeza que o treinamento que vai fazer com que a gente melhore. Não tem outro caminho. Boa noite, Moza. Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. O Guarani até criou a primeira chance de perigo ali, né, no cabeceio com o Gênison, mas foi 2 lances de desatenção que acabou culminando nos 2 gols do São Bernardo. Essa desatenção, ela pode estar relacionada ao curto intervalo de jogos entre uma partida e outra, ou até o desgaste que isso causa? Ou foi algo pontual só assim? Bom, seria fácil para mim chegar aqui e usar isso como muleta. Não vou fazer isso, não vou mesmo, porque eu costumo sempre assumir a responsabilidade, não vai ser diferente. É óbvio que nós internamente vamos analisar o jogo de maneira bem fria, assim, e aí ajustar e nos cobrar como eu sempre faço. Mas os episódios eles foram bem desfavoráveis a nós hoje, né? Então, se vamos falar do primeiro gol, a gente rouba a bola, vai dar um chute para frente, desvia, volta para o centroavante. Eu acho que no lance do primeiro gol já aconteceu até um pênalti ali, sobra, acho que foi o Christian até que fez o gol, né? 1-0. Escanteio, desvia, 2-0.
tomamos o terceiro, reagimos, fizemos o 3-1 e nós estamos criando até situações. No ataque seguinte do São Bernardo, 4-1, com 5 minutos eu perco um jogador. Então, enfim, eu acho que tudo que era para dar errado aconteceu hoje, assim. Então, é duro de assimilar, mas assim, eu não posso falar aqui que é o desgaste. Eu poderia falar tranquilamente, sim, o São Bernardo era para ter jogado no domingo, não jogou, foi adiado o jogo, acabou sendo favorecido ainda porque chegou mais descansado do que nós, mas, enfim, tem coisa que a gente não controla. O que nós controlamos é que nós erramos e aí nós precisamos corrigir os erros para não acontecer de novo. Simples assim, não tem muito o que falar, não. Só que, assim, nós estamos no Brasil, eu fui jogador aqui, sou treinador há 4 anos aqui e entendo que tempo é uma coisa que nós não temos. E para mim é bem natural lidar com esse tipo de situação. Mas identidade, assim, nós já estamos construindo, mas ela, para ser enraizada realmente, ela demanda um pouquinho mais de tempo, né? E aí eu concordo contigo. A grande campanha que nós fizemos ano passado foi baseado numa defesa bem sólida. Mas quando a gente fala defesa, é o time. Não é simplesmente os 2 laterais, os 2 zagueiros, o goleiro, é a equipe. Nós, como equipe, precisamos criar uma identidade mais sólida. Na minha opinião, nós já estamos no caminho. 2 vitórias, elas ajudam nesse processo, porque a vitória te dá confiança e principalmente na confiança nas informações. O jogador acaba acreditando mais nas informações que você passa. Mas eu, particularmente, assim, esse jogo eu acredito que foi um jogo atípico, assim. Eu vou usar essa palavra porque 6 finalizações, 4 gols no primeiro tempo, isso é uma coisa típica, assim. Normalmente não é uma coisa que acontece, né? Pô, o 4º gol, a bola desvia na sola do meu jogador, entra lá no trinco, né? Então, assim, enfim, faz parte. Nós erramos, e eu, como treinador, assumo a minha responsabilidade, mas pode ter certeza que a partir de amanhã nós vamos corrigir e vamos chegar muito mais preparados para sábado, sem dúvida. E assim, nós vamos talvez entender um resultado como esse ali na frente. Isso aí tem que te fortalecer, assim. Nós temos 2 escolhas, ou você reage ou você se abate, né? Então não tem muito o que falar aqui não. E pode ter certeza que nós vamos reagir a partir de sábado, não tenho dúvida disso. Eu sabia da força do São Bernardo, da maneira que ele joga, já jogo praticamente há 2 anos da mesma forma, mesmo sistema, né? Então está bem enraizado no time deles, contratam jogadores para esse sistema, e aí é mérito deles. Mas pode ter certeza, assim, é que o jogo ele começou desfavorável a nós, né? Nós tomamos um gol muito cedo, tomamos o segundo muito cedo, e aí tivemos que tomar 2 golpes como esse para poder entrar no jogo. Quando nós começamos a entrar no jogo e a criar as nossas situações, tomamos o terceiro, reagimos ainda e, enfim, o resultado final todo mundo já sabe. Mas pode ter certeza que a gente sempre respeita todos os adversários, a gente se prepara da melhor maneira possível para fazer todos os jogos. Infelizmente, eu quero acreditar que foi um resultado atípico e pode ter certeza que esse tipo de coisa não vai acontecer mais. Campo encharcado, um jogador a menos, eu já tenho que pensar no jogo de sábado. Que vamos ser sinceros, estava 4-1 o jogo, eu com um jogador a menos. Pode acontecer do empate? Pode, mas é pouco provável, né? Nós tentamos, é óbvio que nós tentamos, mas eu já tenho que pensar no jogo de sábado, eu tenho que preservar meu jogador, é o 4º jogo em 10 dias. E para mim no sábado é uma final, então eu tenho que preservá-los fisicamente para eles estarem em condições de jogar no sábado. Então a ideia, e principalmente assim, é reforçar o meio campo, né? Eu estava jogando com meia como volante, então como já estava 4-1 com um jogador a menos, e eu deixei o Isaac e o Giovani juntos praticamente 10, 12 minutos com um jogador a menos, não aconteceu nada, e aí eu fiz as trocas para fortalecer o nosso setor defensivo, e mesmo assim nós tomamos o 5º gol ainda, e nós poderíamos ter matado a jogada no meio campo. Então a lógica na minha cabeça foi essa. E aumentar a estatura do time também, para de repente uma bola parada, nós tentarmos o 2º gol. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Muito bem, a coletiva do Mozart, já o 2º tempo de, por enquanto, São Paulo 2, Inter de Limeira 1, hein? Olha, Paulistão, tivemos ontem Botafogo de Ribeirão Preto 1, São Bento 0. Hoje à tarde, Água Santa 1, Red Bull Bragantino 0, gol do Bruno Mezenga. No Brinco, Guarani 1, São Bernardo 5, público 4.197. Não foi dessa vez que o Gilson Kleina ganhou, hein?
A Portuguesa vencia, mas a Ferroviária empatou. Final, Portuguesa 1, Ferroviária também 1. Gilson Kleina assumiu no jogo contra a Inter de Limeira, perdeu. Depois veio aqui no Brinco, perdeu pro Guarani. Empatou com o Corinthians em Brasília, empata com a Ferroviária. Situação dos dois, hein? Portuguesa e Ferroviária, situação terrível, tá bom? Olha, no Morumbi, o Caio Paulista, o Wellington Ratos, gols do São Paulo, o João Paulo, gol da Inter, tá bom? Amanhã, 18 horas, tem Mirassol e Ituano, 19h30, Santo André e Santos, 21h30, Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. A situação do Grupo B, o São Paulo com a vitória vai a 17 por enquanto, o Água Santa ganhou do Red Bull Bragantino, tem 14, então São Paulo 17, Água Santa 14, Guarani congela nos 10, o Mirassol tem 9, se o Mirassol ganhar do Ituano amanhã, joga em casa, vai a 12, ultrapassa o Guarani. Essa é a situação, são 2 de cada que se classificam de cada grupo e faltam 3 rodadas. Vamos para a Série A2, atenção, Série A2, a Ponte ganhou ontem lá em Lins 2-0 e Portuguesa, Santista e Grêmio Novo Horizontino também venceram. A Portuguesa Santista do Sérgio Guedes ganhou de virada do Primavera 2-1. Santista 2, Primavera 1 de virada. E o Grêmio Novo Horizontino obteve na noite de hoje a sua 5ª vitória seguida. Começou justamente com a vitória da Ponte lá em Novo Horizonte 3-0. 5ª vitória seguida do Novo Horizontino. Novo Horizontino 4, Rio Claro 1. Bom, tivemos então hoje à tarde Juventus 1, Oeste 2, à tarde Monte Azul 1, Comercial também 1, jogos da noite Noroeste 2, São Caetano 1, repetindo Santista 2, Primavera 1, Velo Clube 1, Taubaté 0, repetindo Grêmio Novo Horizontino 4, Rio Claro 1, e lá em Piracicaba também não foi dessa vez que o 15 venceu, 15-1, Lemense também 1, tá? Vamos lá, a Ponte em primeiro 25, em segundo Santista 22, em terceiro Novo Horizontino 22, em quarto Noroeste 19, em quinto Primavera 14, em sexto Velo Clube 14, em sétimo Juventus 13, oitavo está o Rio Claro com 12 até aqui, os 8 que se classificariam. Comercial nono colocado com 12, em décimo Taubaté 11, 11º Linense 11, 12º Lemense 10, em 13º Oeste com 10, em 14º 15 de Piracicaba com 10 e os 2 últimos, São Caetano com 9 e Monte Azul com 4, hoje desceriam São Caetano e o Monte Azul. Lembrando que a Ponte joga sábado no Moisés Lucarelli contra a equipe da Portuguesa Santista, hein? Portuguesa Santista, deixa eu ver aqui, líder contra vice-líder, hein? Vamos lá, Majestoso é 15h30, é sábado de carnaval, 15h30, Ponte Santista, o Guarani joga sábado, começa às 16 horas, meia hora depois, Araraquara, Ferroviária e Guarani. Depois a Ponte, deixa eu ver aqui, a Ponte depois joga com o Lemense, aliás, trocou tudo, né? Mas por enquanto é isso. Ponte Santista, Ferroviária e Guarani, os jogos do final de semana, tá bom? E aqui na Band você ficou em dia com a bola. Meus amigos, olha, estamos encerrando o nosso jogo aberto. Hoje, um dia negativo. Guarani tomando de 5 no Brinco. Narrou Batista, Gleger comentou, CH também comentou. Nós abrimos aqui às 17 horas no nosso programa esportivo, Esporte em Debate. Fomos até às 19 horas, depois o Batista abriu a jornada do Brinco de Ouro, tá bom? A participação de Messi Tigrão no nosso Esporte em Debate, tá? Equipe técnica, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi, Danilo Capucci e Rodrigo Dreia. Muito obrigado a todos que participaram pelo WhatsApp, você que ficou no YouTube, muito obrigado. Em FM faixa estendida 85,7 Campinas. Alô Ribeirão, faixa estendida, hein? 85,3. É som digital bonito, legal. O nosso muito obrigado. Você no AM 1170 aqui em Campinas também. O nosso muito obrigado, tá bom? Então sábado, né? Sábado tem Ponte Guarani da Fita. Então sábado, eu volto e seguimos em rede, hein? Em rede, por enquanto, São Paulo 2, Inter 1 com Rogério Assis narrando.
e no sábado eu volto. Até sábado! Se Deus quiser. No estádio do Morumbi. Matheus Candança, apito na boca. Dá saída ao São Paulo com Caleri e Galopo no meio do campo. Começa!